Olá, muito boa tarde, muito bem-vindo ao Arena Sport TV desta sexta-feira. Muito bem-vindo ao Estádio Olímpico Monumental, 58 anos de história que está chegando ao fim nesse fim de semana. A gente está dando um passeio aí na abertura do programa pelo Estádio Olímpico, passamos aí pelo bairro da Azenha, onde fica localizado o Estádio Olímpico, o pórtico e aí a bandeira no ponto mais alto do Olímpico. O Olímpico que lembra que foi campeão mundial em 1983, lembrando o título mais importante da história do Grêmio. E o Estádio Olímpico que vai ver um fim de semana muito especial. É o último fim de semana do Grêmio no Olímpico em campeonatos brasileiros. E agora vai ter um Grenal para fechar as portas em campeonatos brasileiros. Vai ser muito importante, um clima de despedida, mas um clima muito especial para a gente contar 58 anos de história do Estádio Olímpico. Várias imagens, muitos gols. É um estádio que tem muita história para contar. A gente vai tentar dar um passeio nesses 58 anos de história do Olímpico. Para fazer esse programa comigo, estou com o Maurício Saraiva, sempre muito elegante, sempre muito bem vestido. Eu vim a Porto Alegre e falei assim, tem que estar à altura. Pedi um casaco emprestado por Saraiva, que me trouxe. Fiquei legal, mas nem tanto, né, Saraiva? Boa tarde, bem-vindo. São palavras suas e elogio não se discute. Não se discute. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom te ver mais uma vez. Igualmente, pessoalmente, mais ainda, um jogo extraordinário. Para ser melhor, Alê, a situação ideal era que Grêmio e Internacional estivessem disputando o título. Quem ganhasse, campeão. Mas ainda assim, há tantos atrativos no jogo que a gente tem muito o que falar. Legal. Comigo aqui também, fazendo esse Arena Sport TV de despedida do Olímpico, Telmo Zanini. Telmo Zanini, companheiro de Sport TV, que hoje ele veio Casual Day, né? Sexta-feira, dia de Casual Day, ele veio de uma camiseta. Que camiseta é essa, Telmo? Boa tarde a todos. É uma minha homenagem ao Grêmio. Nesse estádio aqui eu vivi grandes alegrias, muitas tristezas também, mas o futebol foi o primeiro adversário do Grêmio. O Grêmio, que foi fundado por alemães, pela colônia alemã aqui de Porto Alegre, fez o seu jogo de estreia contra o time chamado Futebol, ganhou as duas partidas por 1-0, né? Então resolvi prestar essa... O presidente Paulo Odoni chegando aí, que será nosso próximo homenagear o Grêmio dessa maneira por tanta coisa que o Grêmio trouxe para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. E hoje, para mim, para as pessoas que durante décadas frequentaram esse estádio e presenciaram o que aqui aconteceu, é um fim de semana de muita emoção. Exatamente. Muita emoção. A gente vai dar um passeio daqui a pouco pelo Estádio Olímpico, a gente vai até o Museu das Conquistas do Grêmio. Mas essa camiseta do Telmo é praticamente a camiseta de treino do futebol, né? A gente pode dizer assim, a camiseta de treino fazendo homenagem aos primeiros jogos do Grêmio. O Telmo falou que o presidente Paulo Odoni já chegou, já está aqui do nosso lado. Daqui a pouco ele vai bater papo conosco, né? Um momento importante da história do Grêmio. Mas o Roger é nosso primeiro convidado do programa de hoje. O Roger, que é ex-jogador do Grêmio, Fluminense, e hoje trabalha na comissão técnica com o Vanderlei Luxemburgo. Boa tarde, Roger. Bem-vindo à Arena. Boa tarde a todos. É um prazer participar desse Arena, né, com essa motivação tão especial. E confesso que tenho falado bastante, né, sobre esses últimos dias, sobre o estádio, sobre o último jogo, mas me setando agora e realmente me dando conta do que vai, né, acarretar esse último jogo, dá um aperto no coração. Imagina, a gente chegou aqui hoje de manhã, né, para fazer o programa, muitos torcedores do lado de fora, tirando fotos, indo até a Calçada da Fama, que tem lá o Roger na da Calçada da Fama. Essa Calçada da Fama vai ser transferida, né, Roger? Lá para a Arena do Grêmio, vai ser feito aí um transporte da Calçada da Fama, que está lá o Roger e muitos outros jogadores importantes que a gente vai comentar ao longo do programa. Mas, ó, tem imagem dos torcedores lá de fora, ó. Isso aí é a parte de fora do Olímpico, onde fica o estacionamento. Tem os campos anexos que ficam ali fora do Estádio Olímpico. E é um clima realmente de despedida, né? O pessoal tirando foto, assim. Muitos torcedores não querem ver, né, o último jogo do Olímpico para não chorar. Tem muitos falando isso. Ônibus de excursão, muito ônibus de excursão. Quando eu cheguei de carro aqui, a rua que dá acesso ao Olímpico estava trancada por um desses ônibus tentando manobrar. E uma situação muito curiosa, entre tantas coisas que estão sendo planejadas nessa transferência, os ídolos, a Calçada da Fama, há uma ideia também de que estes gols, estas traves, balizas que os gaúchos costumam chamar de goleiras, essas traves vão para a arena. No primeiro jogo contra o Hamburgo, as traves serão estas aqui.
E na manhã do jogo do sábado, o Luiz Eduardo Tonini... Aí a goleira aí, ó, a goleira. Você era goleiro da goleira, Maurício Saraiva? Péssimo goleiro. Péssimo goleiro. Péssimo. Tentei. Mas imagina só a emoção de quem tem essa sensação, né, Ale? De que parte do Estádio Olímpico, parte fundamental do Estádio Olímpico, onde se fazia e onde se tomava gol, vai estar na Casa Nova. Exatamente. As goleiras, as traves, para o resto do Brasil, vão estar presentes na inauguração da nova Arena do Grêmio, no dia 8 de dezembro, o jogo contra o Hamburgo, que foi a vítima do Mundial de 83. Bom, o programa começa, como sempre, tendo a nossa enquete do dia. Você entra no nosso site, sporttv.com/arena e vota. O Grenal é domingo, né? Grenal é domingo dentro de campo, que fora de campo, o Arena já coloca o Grenal em jogo. Qual vai ser o resultado do Grenal de despedida do Olímpico? Vitória do Grêmio? Empate ou vitória do Internacional? Só se fala nisso, né? Em semana de Grenal só se fala nisso. Eu vou começar pro Roger, que eu já sei qual que vai ser o palpite dele. Como é que é a história do Roger? Nunca perdeu um Grenal? O Roger, como treinador, não tem ponto perdido em Grenal. Ele disputou um lá em Ribeira com o time reserva do Grêmio, o time reserva do Internacional ganhou por 2-1. E neste ano disputou titulares contra titulares, o primeiro Grenal do Gauchão no Beira-Rio, e o Grêmio ganhou por 2-1, o segundo gol do Kleber. Eu coloquei o Maurício Saraiva aqui do meu lado porque ele vai funcionar como enciclopédia de futebol gaúcho, de Grenal. Quantos anos de futebol gaúcho acompanhando? Desde rádio, que eu comecei em rádio em 87, aí você tem que fazer a conta porque matemática é um pavor. 27 anos, 87 para cá são mais de 100 Grenais. Rogério, quem que vai ganhar o Grenal? A gente sabe, né? Não é chavão, né? E a gente sempre costuma dizer que em jogos como esse, né, em que entram em campo, além das equipes, a tradição e ainda mais todo esse elemento relacionado ao último jogo, é difícil se apontar favoritos, né? É evidente que o desejo do lado de cá é que, né, os 3 pontos fiquem dentro do estádio, porque esse jogo tem uma importância muito grande para a gente, né, dentro da competição. Ainda mais, né, para fazer o fechamento, né, dessa fase do Estádio Olímpico com chave de ouro. Agora é a vez do Telmo Zanini votar. O Telmo também acompanha o futebol gaúcho, o futebol como um todo por muito tempo. Qual que é o resultado do Grenal, Telmo, na tua opinião? Eu, se fosse gremista, iria torcer para o Internacional jogar como jogou contra a Portuguesa. Aí o Grêmio vai ganhar por uns 4-0, 5-0, sem a menor dúvida nenhuma, porque foi uma das piores atuações que eu vi de um time nesse campeonato brasileiro. Agora, pelo que o Maurício Saraiva está me falando, o Internacional vem aí com 3 volantes, um 4-5-1, né? Já numa formação para não tomar gol e para fazer na base da sorte. Agora, clássico é clássico. Eu já vi muitas vezes o time favorito chegar no clássico e perder. A tendência lógica, o Grêmio está muito melhor, o Grêmio é o segundo colocado, luta para chegar nessa vaga direta da Copa Libertadores. O favorito é o Grêmio. Mas lá dentro, na hora que a bola rola, principalmente em clássico, tudo pode se transformar. Maurício Saraiva, o momento do Grêmio é melhor, né? Mas, como disse a célebre frase já consagrada no mundo inteiro, clássico é clássico e vice-versa, né? Como diria Jardel, complementando. Mas, para não deixar a pergunta sem resposta, eu acredito em vitória do Grêmio, porque o Grêmio não só vive um melhor momento em relação ao Internacional, porque vale mais para o Grêmio o Grenal do que para o Inter, e Luxemburgo tem dito isso com insistência. O Grenal vencido pelo Grêmio direto da vaga na Libertadores. Você quer um motivo melhor para um time entrar 100% empolgado? E não bastassem as razões do Grêmio, que deverá sim ter o Zé Roberto e o Elano, 2 atacantes na frente, ainda tem essa ajuda que o Internacional está ensaiando dar ao Grêmio, formatando um monstrengo tático de 3 volantes, 2 armadores, 1 atacante só, descaracterizando uma ideia de time. Eu acredito que o Grêmio ganha. O Osmar Ló sinalizou aí que pode tirar o Furlan, né, e recuar um pouquinho o time. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão do Grenal, do jogo em si, para a gente discutir com os amigos. Mas lembrando sempre, né, esse Grenal que vai acontecer no domingo, que terá a transmissão do Sport TV, será um Grenal histórico, porque vai ser o último Grenal disputado aqui no Estádio Olímpico. E falando em história, a gente vai começar a contar um pouquinho a história do Grêmio. O Júlio César Santos, o nosso repórter, está acompanhando a gente nesse arena, está lá no museu do Grêmio, para mostrar alguma coisa curiosa para a gente. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde, Alê. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Zanini. Boa tarde a todos que estão com a gente. Bom, esse local aqui onde eu estou, no pátio do Estádio Olímpico, é um dos mais visitados. Recebeu muita gente, especialmente nessa semana de despedida. Aqui, em dezembro de 1984, foi criada a Sala de Troféus do Grêmio. 4 anos depois, em 88, virou o Memorial do Grêmio. São mais de 3.000 peças. E para comprovar o que falou o Zanini, este aqui é o primeiro troféu da história tricolor. O Grêmio conquistou esse troféu vencendo o Futebol Clube em 1904. Aqui ao lado, a peça mais recente. Olha que interessante, que reprodução perfeita de toda a área aqui do bairro Azenha, do Estádio Olímpico, o campo suplementar, estacionamento. É um dia de jogo, é como se fosse o clássico de domingo. O Olímpico completamente lotado nesta maquete, com capacidade para mais de 45.000 torcedores. Uma reprodução perfeita e muita gente aqui vindo pela primeira vez, principalmente do interior, visitar esse espaço que tem também, a partir dos anos 80, as principais conquistas do Grêmio. Aqui estão os principais troféus do Grêmio, os troféus que vão para a Arena. O Grêmio conquistou o Brasileiro de 81 em São Paulo, no Morumbi. Não foi no Olímpico, mas o jogo anterior contra a Ponte Preta registra na história do Grêmio o maior público, 98.000 torcedores. Aqui ao lado, sim, Libertadores da América em 93. Esse título foi conquistado numa vitória contra o Peñarol aqui no Estádio Olímpico. Como eu falei, são 3.000 peças, troféus, faixas, camisetas, o fardamento. Perguntar para esse torcedor que está vindo aqui pela primeira vez, o senhor vem ao Memorial do Grêmio? Não. Já conhece? Já. Vem há bastante tempo já. Meu filho hoje que está conhecendo hoje. Ah, veio trazer o filho para conhecer. Hoje ele está conhecendo o Olímpico. Veio para despedir. O Imortal Tricolor sempre. Como é que está sendo? Essas últimas horas aí. É complicado. Para quem viveu aqui dentro aqui é bem complicado. E você? É a primeira vez, eu achei bem legal. O que você mais gostou aqui? Dos troféus, por enquanto. Os troféus do Grêmio. Olha, o principal troféu, que é do maior título da história do Grêmio, o Campeonato Mundial em Tóquio, em 1983, não está aqui porque essas peças, antes da transferência para a Arena Tricolor, lá no outro lado da cidade, no bairro Humaitá, Zona Norte, vão passar por todo um processo de restauração. Estão sendo trabalhados esses troféus, todas as peças, bandejas comemorativas e depois, sim, desse último jogo serão transferidos. Nós voltamos daqui a pouco para conversar com uma pessoa que estava na inauguração do Grêmio, que coordena todo esse processo, todo esse trabalho aqui desse acervo histórico do Estádio Olímpico, da história do Grêmio, Alê. Legal, Júlio, daqui a pouco volta com outras informações. A gente está vendo mais uma vez uma imagem muito bonita, né? De mais distância do Estádio Olímpico. Estádio Olímpico monumental, né? Construído ali em 1954, data da inauguração, tem Posso 58. explicar rapidinho essa questão do Claro, monumental? pela construção da outra parte do Porque em 1980, né? Hélio Dourado, presidente do primeiro título brasileiro, 81, 1980, o estádio do Grêmio, que até então, para o tamanho e a grandeza do Grêmio, tinha se tornado um estádio modesto, com pouca quantidade de lugares e sem a cobertura do outro lado, aqui à minha esquerda, o estádio com o Hélio Dourado ganha uma reforma que o coloca num outro padrão, não só pela cobertura, mas pela capacidade. Tanto assim que é em 1981 que vem esse público referido pelo Júlio, de 98.000 pessoas, numa derrota com classificação para a Ponte Preta no Brasileiro 81, semifinal, 1-0, gol do Oswaldo, que depois jogaria no Grêmio e seria campeão da Libertadores e do mundo. 98.421 torcedores em 81 na semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu falei um pouquinho da história do Estádio Olímpico, a gente tem imagens históricas do início, né, da construção do Estádio Olímpico, para a gente dar uma passeada no tempo, entrar no nosso túnel do tempo aqui do Arena Sport TV para a gente contar um pouquinho. Olha só, o logo antigo do Grêmio, o projeto, né, a maquete do Estádio Olímpico, que foi planejado, né, pelo Flávio Oliveira Almeida. Aí a parte de construção, teve até uma campanha dos cimentos, né, para a expansão do Estádio Olímpico, para a expansão que aconteceu em 1980. Então, o Estádio Olímpico começou a ser construído nos anos 50, a inauguração aconteceu em 1954, num jogo contra o Nacional, e o Grêmio venceu essa partida. E no bairro da Azenha, né? Bairro Azenha, né? Eu estou confundindo Azenha, da Azenha, mas bairro Azenha. Mas o pessoal também é um bairro chama nobre, Azenha e não pega nada. Ah, então tá tranquilo. E é sempre legal, né? Ver essas imagens antigas de arquivo, ainda em preto e branco,
que depois ficaram coloridas em azul e branco, né, Saraiva? Azul, preto, branco. E uma curiosidade, quando a imagem voltar aqui para nós, a gente tem como mostrar para o nosso telespectador, ali, que mudou a posição da torcida visitante. No caso de Grenal, a torcida do Internacional ficava num lado e agora fica no lado oposto ao anterior, quando o Olímpico não tinha a cobertura e não tinha esse tamanho todo. O Telmo falou que veio muitas vezes ao Olímpico, né, Telmo? Mas nesse tempo você não vinha não, né? Não ajudou aqui Não. amassar um cimento, alguma coisa? Não veio, Aí não, ainda não. Nesse tempo eu ainda morava em Antônio Prado, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Mas, aproveitar o gancho ali, ó Telmo. Nós estamos nessa posição. Imagine esse gol bem pertinho da câmera. A torcida visitante, no caso do Internacional... Bom, agora eu me perdi. Ficava aqui atrás. Agora eu me perdi. Aqui atrás da gente. Onde é geral agora, né? Sai o time adversário. Do túnel do vestiário visitante, né? Visitante. E agora é lá do outro lado, lá onde está escrito tetracampeão da Copa do Brasil. Lá que fica a torcida do Inter e antes ficava aqui, ó, à direita deste gol. Legal. E a gente está hoje, né, na geral... onde é feita a avalanche. Né? Isso. E a avalanche é um tema para a gente discutir também nesse Arena Sport TV, porque a Polícia Militar, a gente está vendo bem direitinho, né? Nesse espaço, né? A gente está bem pertinho dessa imagem, é onde acontece a avalanche. Na hora do gol, a torcida do Grêmio, que se localiza nessa parte, sai correndo para baixo, como se fosse abraçar o jogador que fez o gol, né? Abraçar o time. E é feito uma avalanche realmente de torcedores. A gente está bem nessa posição. E essa posição fica aqui e vai criar uma polêmica na Arena do Grêmio, que a gente vai discutir daqui a pouco. Lá em São Paulo está tendo hoje um encontro da FIFA, porque amanhã vai ser feito o sorteio da Copa das Confederações. A gente vai até lá porque a Joana de Assis, nossa repórter do Sport TV, está lá e, claro, lá está passando algumas personalidades para saber as informações e as notícias do dia, porque amanhã tem sorteio importante envolvendo a seleção brasileira. Boa tarde, Joana. Olá, boa tarde, Alexandre, amigos do Arena Sport TV. Pois é, foi um dia intenso de entrevistas coletivas aqui no AMB. Todos os técnicos envolvidos com a Copa das Confederações, das 7 delegações que já estão confirmadas, exceção da África, né, o representante só vai ser definido em janeiro, conversaram com jornalistas, falaram sobre as suas expectativas e o Felipão também falou, ele deu a sua coletiva sozinho, falou sobre as suas impressões, já está caindo a ficha, digamos assim, um pouquinho mais profundamente sobre esse novo processo do Felipão na seleção brasileira. E ele foi questionado sobre muitos assuntos e muita gente, né, diz, até o Del Bosque, que é o técnico da Espanha, está concorrendo ao melhor técnico do mundo esse ano pela Bola de Ouro. Ele, na coletiva dele, disse que reconheceu, né, que a Espanha vive seu melhor momento no futebol. Isso se deve ao grande momento dos clubes espanhóis, Real Madrid e Barcelona, obviamente. E, em contrapartida, muita gente pergunta o que acontece com o futebol brasileiro. E o Felipão, obviamente, foi questionado sobre isso. E ele disse que é importante que se respeite a característica dos jogadores brasileiros, porque não dá para o Brasil ser o Barcelona. Vamos ouvir o Felipão. Se nós importarmos o Iniesta, o Messi, os jogadores que jogam no Barcelona, aí nós podemos jogar com o Barcelona. Mas as características dos jogadores que nós temos no Brasil não são essas. Então nós temos que montar uma equipe jogando um bom futebol, de acordo com aquilo que mais ou menos é o ideal de toda a população e de todos nós técnicos também, mas dentro das características dos nossos atletas. E é isso que nós pretendemos fazer. E ali, ele também mencionou a dificuldade que o Brasil teve nessa primeira etapa, né, que o Mano Menezes esteve à frente da seleção brasileira, o fato do Brasil, como país sede, não disputar as eliminatórias da Copa. Amistoso não é a mesma coisa, né, foram times mais fracos e não tem jeito, né? Quando a gente sabe que o jogo vale alguma coisa, que a gente precisa vencer para conseguir uma classificação, o espírito dos jogadores é outro, né? Então isso também, segundo ele, atrapalhou bastante nessa preparação, esse primeiro período de preparação para a Copa das Confederações e também para a Copa do Mundo. Ale. Legal, Júlio. Deixa eu repercutir com os amigos aqui essa questão de jogar como joga a seleção espanhola. Deixa eu falar com o Roger, que tem trabalhado mais como treinador, né, mais próximo do técnico. O Brasil não pode jogar como a Espanha, talvez, como disse o Filipão, porque o material humano é diferente, mas dá para jogar bonito tanto quanto. O Brasil joga um futebol bonito, vistoso, né, baseado na qualidade, né, dos nossos jogadores. Se dentro do futebol brasileiro se conseguir jogadores com o mesmo
tipo de qualidade técnica que tem hoje os espanhóis, é evidente que se consegue chegar próximo, mas eu acho que o parâmetro tem que ser o nosso futebol realmente, né? O tipo de jogador que o nosso futebol produz, que também faz um futebol bonito e vistoso. Então, a gente tem material humano para jogar bonito hoje em dia futebol? Tem. Para jogar bonito e para jogar de forma eficiente, tem. O que acontece é que nós estamos numa época, numa safra que não é das melhores, né? E os jogadores que hoje deveriam estar, assim, sendo os destaques da seleção brasileira, por uma razão ou outra, todos se perderam. O caso do Adriano, do Robinho, o Kaká está voltando agora, né? Só com o Kaká recuperado, acho que o futebol do Brasil já melhora bastante. Porque o Roger até pode falar sobre isso também, estão faltando referências no time. Você, para montar um time que não tenha jogadores de referência, que todo mundo está começando na seleção, que você não tem aqueles caras que são mais cascudos, que seguram a barra na hora do mais rojão, pesada, né? Na hora do rojão mesmo, fica bem mais difícil. E foi esse o processo que o Mano teve que enfrentar, e é esse o processo que o futebol brasileiro está atravessando por ter perdido esses jogadores que eram para ser os grandes jogadores. E a prova é que nós estamos aí com a eleição do melhor jogador do mundo da FIFA. O Brasil, entre os 50, né, tem 5 jogadores e 4 são de defesa. Isso nunca aconteceu antes. Roger, completar? O que o Telmo está se referindo são, em função, concordo com o que o Felipão mencionou a respeito da ausência, né, de você disputar uma eliminatória para a Copa num período, né, de transição e que a seleção estava se renovando, né? Fazer jogos competitivos, né, se torna um pouco mais complicado, né? O Mano passou essa fase, a seleção alcançou uma base, mas como quando se troca a geração, como o Telmo falou, jogadores que passam o bastão, né, ou que, né, fazem essa transição para ligar os mais jovens aos mais velhos, né, e em alguns momentos pode ter sido ausente, né, em alguns momentos dessa trajetória, né, mas eu acho que parte importante até esse momento foi cumprida, né, que é a renovação, né, a identificação dos novos valores, né, e agora essa continuidade com o Filipão também vai ser decisiva para a chegada na Copa do Mundo em alto nível. Deixa eu pegar a palavra do Saraiva para a gente repercutir mais um pouquinho sobre essa questão que o Filipão falou. É chato ficar comparando Brasil com a Espanha o tempo todo. Todo mundo tem que jogar como a Espanha joga, e agora a pergunta deve ter sido feita se o Brasil vai jogar igual a Espanha. É chato ter essa referência, Maurício? Não, eu acho importante para nós, porque na verdade, Ale, se nós lembrarmos da entrevista coletiva do Guardiola, depois que o Barcelona ganhou do Santos por 4-0, e foi perguntado a ele como é que ele chegou àquele futebol, ele disse depois daquele jogo que ele nada mais fez do que colocar em campo o jeito que o Brasil jogava antes. E ele estava acostumado a ver o Brasil jogar. Nós é que nos desvirtuamos. Esse time do Barcelona não é geração espontânea. O Barcelona cria jogadores com essa característica, com esse jeito de ver e jogar futebol, e nós, que fazíamos assim antes, deixamos de fazer. Vai levar algum tempo para que nós possamos de novo retomar o nosso próprio hábito, que foi felizmente copiado pelo Guardiola e está dando esse resultado espetacular. Guardiola e Del Bosque, né, com a seleção espanhola. Agora tem uma coisa, né? Seleção é seleção, time é time. O time, ele trabalha todos os dias, joga 70 partidas por ano durante a temporada toda. O treinador trabalha com o time 5 vezes por semana. Joga uma, trabalha 4, joga 2. A seleção se reúne de 2 em 2 meses. Então é muito difícil você conseguir fazer com que uma seleção tenha o conjunto, consiga jogar de uma forma tão ordenada quanto um time. Vai dizer, mas o Brasil de 1970. O Brasil de 1970, lembrar para quem não era nascido e nem lê os livros de história do futebol, passou 45 dias concentrado já no México, e onde ficou treinando exaustivamente com os jogadores daquela categoria. Em 45 dias treinando, só podia da Liga mesmo. Você fazer uma seleção da Liga, reunindo de 2 em 2 meses e treinar 3 dias, às vezes você chega num dia, descansa, e no outro já vai jogar. Entendeu? É muito difícil. O Filipão, que é o novo técnico do Brasil, vai ter 1 ano e meio de treinamento, de planejamento até a Copa do Mundo, e vai ter aí fazendo amistosos até a Copa das Confederações, uns 10 dias de treino para ir ao encontro que o Telmo falou. Vamos mais uma vez com o Júlio César Santos, nosso repórter local aqui no Olímpico, que tem convidados para falar conosco. Ale,
na década de 80, quando o Grêmio atingiu aquela projeção nacional e internacional, em 109 anos o Grêmio, isso está registrado aqui no Memorial, conquistou 193 títulos. Nesse período foi criada uma torcida muito fanática, e o Maurício lembra até, sabe, né? A super raça gremista. Pois aqui ao meu lado, aos 89 anos, está a tia Helena, que é a dona Helena Rigg. Desde os 5 anos ela acompanha o Grêmio, desde a Baixada. Ela foi em Tóquio. A senhora esteve no Japão com o Grêmio? 2 vezes. As 2 decisões? Uma vez eu voltei campeã e a outra vice, né? E essa camisa? Essa é a que foi lá. Essa camisa é a campeã do mundo. A sua maior emoção aqui no Olímpico Estádio, que não vai existir mais? Olha, toda a vida que eu venho aqui, se eu vim amanhã, eu tenho emoção. Eu tenho emoção sempre quando eu piso aqui nesse estádio aqui. Acompanhou o Grêmio também, campeão brasileiro, campeão da Libertadores? Tudo que é estado do Brasil, eu tenho fotos, tenho no meu álbum. Quantos jogos? Perdeu as contas? Perdi. Só vendo meu álbum, não é meu álbum, é a minha pasta de recordações. Veio se despedir visitando aqui. Vai ao Grenal? Não. Por quê? O coração não vai aguentar? Eu acho que não dá. Não dá. Sabe, eu fico muito cansada, aí eu tenho medo de me dar um negócio. Porque eu sempre pensei, jurei uma vez que eu queria morrer dentro do campo do Grêmio num Grenal. Então não posso vir. Não pode vir. E o estádio não vai ter mais. Aí tem um novo estádio Arena. Isso como é que está sendo para a senhora? Olha, vai ser o estádio mais bonito do Brasil. Não sei se do mundo, não sei, né? Mas... Só Arena. Mas e o fim do Olímpico para a senhora que passou a vida toda aqui? Estou com muita pena de destruir isso aqui, porque isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é um passatempo que dá vida para gente. Bom, a tia Helena que trouxe a família toda, muita gente aqui, ali, visitando esse local que tem aí toda a história do Grêmio. São 3.000 peças, troféus, medalhas, fardamento. Tem inclusive aqui um material muito interessante sobre Eurico Lara, um goleiro que foi símbolo do Grêmio. 16 temporadas, foi o quem mais atuou. Depois a gente pode falar também da história dele e conversar com a dona Ema Coelho, que é a fundadora do museu e estava no dia da inauguração do Olímpico em setembro de 1954. Legal, legal. Então, na próxima, Júlio César vai falar sobre mais um destaque do Museu do Olímpico. E a tia Helena, parabéns a tia Helena, prometeu que iria morrer num Grenal é fácil, né? Agora ela pode ser imortal não vindo no Grenal, assim como o Grêmio, né? Perfeito. Nem no primeiro Grenal da Arena, vai deixando, né? Muito legal, tia Helena. A gente vai voltar com a Joana de Assis, que também tem mais um destaque sobre esse encontro da FIFA para a gente conversar. Pois é, Ale, uma das dúvidas, porque assim, o Felipão na entrevista, ele disse que vai usar boa parte dos jogadores, né, material humano, digamos assim, que o Mano utilizava, mas ele não diz especificamente quantos e principalmente como é que vai ser o comportamento tático do Brasil a partir desse momento, nessa mudança na comissão técnica. E isso inclui o Neymar, porque a gente sabe que o Felipão tem uma característica, gosta que todos os jogadores participem da marcação e ele também gosta do famoso camisa 9, ele faz questão, ele gosta muito desse jogador, né, o matador, digamos assim. E a pergunta foi em relação ao Neymar, taticamente, como o Neymar será utilizado, se o Neymar vai ter liberdade. Vamos ouvir o Felipão novamente. Nós temos alguns jogadores que são espetaculares e que muitas vezes merecem ou precisam de uma liberdade um pouco a mais do que determinados outros jogadores. Agora, isso é uma questão de fazer entender o restante da equipe de que esse jogador tem que jogar desta forma, porque ele, desta forma, pode render muito mais para a equipe. Cada um tem a sua função dentro de campo. E se a função for voltar até o meio-campo, se a função for voltar no volante, se a função for esperar que roubem a bola e entreguem, e a partir dali ele seja decisivo, é uma coisa que eu ainda vou discutir e vou analisar junto com os jogadores e através das observações que nós vamos fazer. Pois é, Ale, e depois de todo esse festival de coletiva com os treinadores, né, da Copa das Confederações, o comitê organizador da FIFA também deu uma breve coletiva de 15 minutos e uma informação legal. O Jerome Val, que é o secretário-geral da FIFA, ele disse que até hoje, na pré-venda da Copa das Confederações, 130 mil ingressos já foram pré-vendidos, que a venda oficial começa no dia 3 de dezembro. Para se ter uma cooperação, na mesma época, na África do Sul, somente 10 mil ingressos foram vendidos. E lembrando que a Copa das Confederações, o sorteio, o Sport TV acompanha ao vivo amanhã a partir das 11 horas da manhã.
Ale. Legal, Joana, obrigado pelas informações. Direto de São Paulo, amanhã, então, reforçando o convite para você. Sorteio das chaves da Copa das Confederações, às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo do Sport TV. Ô, Roger, o Neymar estava preso na seleção? Ele não tinha muita liberdade jogando com o Mano? Não, tinha bastante. Tanto que ele era, na minha opinião, né, a principal referência técnica e peça fundamental, né, para que o Brasil chegasse ao ataque com frequência. Ele se movimentava por todos os espaços do campo, né, e se posicionava, como o Filipão bem mencionou, se posicionava para que quando o Brasil retomasse a bola, tivesse sob posse de bola, ele pudesse estar nas suas melhores condições e bem posicionado para começar o ataque da seleção brasileira. O Neymar hoje é uma referência para o Brasil e para o mundo, né, e a ele tem que ser dado liberdade, claro, mas que sempre posicionado e arrumado dentro das questões táticas da equipe. Legal. Antes do Telmo falar sobre esse posicionamento do Neymar, olha só, o Saraiva tinha lembrado aqui que estava tendo várias excursões, né, de crianças, de pessoas que moram no interior do estado para visitar o Estádio Olímpico, que está vivendo esse momento de despedida. Aí a gente está flagrando uma excursão visitando as dependências da Casa do Grêmio. E aí tem gremistinhas e coloradinhos que vão saber um pouco, porque são muito jovens, né, da história grandiosa do Estádio Olímpico, que sempre envolveu o Grêmio e Internacional. Exatamente. Um não vive sem o outro, né, Saraiva? Tomara que um dia compreendam todos isso, para que nós não tenhamos mais aquelas brigas de torcida, aquelas coisas absurdas, né? Porque a grandeza de um está extremamente vinculada à grandeza do outro. Exatamente. E como é bonito o Estádio Olímpico. Telmo, o que você acha? Assim, dá mais liberdade para o Neymar? O Filipão, quando estava no Palmeiras, ele dizia que no Palmeiras não tinha um camarão, que ele chamava de jogador top, né, para ajudar no time. Agora ele vai poder escolher todos os camarões que ele quiser para a seleção. O Neymar é o principal camarão do time dele? O Neymar, sem dúvida, hoje é o principal jogador do futebol brasileiro, em termos de técnica, em termos de qualidade, em termos de jogador que pode desequilibrar e decidir uma partida. E agora, eu acho que é muito cedo para ficar apertando o Filipão dessa maneira. Ele chegou ontem, né? Foi, talvez, nem tão de surpresa, mas há uma semana atrás, talvez nem ele imaginasse que seria chamado tão rapidamente assim para a seleção brasileira. Por sinal, hoje está fazendo uma semana que o Mano foi demitido. Então, há 8 dias atrás, o Filipão podia pensar, estou aqui desempregado, não sei se demitir o Mano depois da Copa das Confederações. Então, acho que tudo bem, a gente entende que o treinador tem que ser questionado, mas acho que é muito cedo para querer definições para a parte dele. Acho que tanto ele como qualquer outro treinador que for armar a seleção brasileira no momento vai dar um papel de destaque para o Neymar. Não tem como ser diferente disso. Mas, como também já foi falado ali, o Filipão gosta do 9. Vamos lembrar como é que era o time de 2002 que ele armou, que tinha, né, Rivaldo, né, o Ronaldo e o Ronaldinho. Então, o Filipão, ele gosta desse jogador de referência. Então, isso aí pode ser uma diferença, né? Isso aí, então, acho que agora que ele vai começar a pensar, agora que ele vai começar a conversar com o Parreira e vai chegar nessa definição do time. É só para registrar também que, vendo esse pessoal todo chegar aqui, que está sendo... Eu estou me dando conta, a gente está vivendo um momento muito especial, né? Porque não é toda hora que você vê um estádio com esse peso, com esse símbolo na história do futebol mundial, né? O estádio que vai ser posto abaixo, que vai desaparecer. Então, acho que isso é muito, muito tocante mesmo. Isso vai ser um momento de profunda emoção que será vivido por todos amanhã e domingo aqui. Exatamente. O grande acréscimo que o Luiz Felipe pode dar, Alê, para essa seleção brasileira em relação àquilo que vem acontecendo é Ronaldinho Gaúcho. Se ele conseguir remobilizar o Ronaldinho para que ele esteja na seleção fazendo o que vinha fazendo no Atlético Mineiro e você puder colocar do meio para frente Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e um centroavante, olha, o Brasil cresce demais para uma Copa do Mundo. Eu trouxe o Saraiva aqui porque eu falei que ele vai ser minha enciclopédia, vai me dar aqui os toques aqui na hora de busca. Quer ver como ele é bom? 15 de dezembro de 1996, o que aconteceu aqui no Olímpico?
15 de dezembro de 96, eu estava trabalhando aqui ainda como repórter e vi o Grêmio ser campeão brasileiro em cima da Portuguesa, revertendo uma desvantagem de 2-0 que a Portuguesa tinha feito lá em São Paulo, sendo que o segundo gol foi um dos raros gols de Ailton de pé esquerdo a 38 do segundo tempo. Caramba, o cara é bom, não é? E o Zé Roberto jogava na Portuguesa. Exatamente. Por acaso, em 96, eu também... O Roger estava começando. Você estava onde, né? Roger? No campo? Eu estava na lateral esquerda e o Zé Roberto na outra lateral esquerda. Recente tinha sido lançado pelo Filipão. Né? Exatamente, Filipão, que era o técnico. 2 anos antes por ele. Essa é a taça de 96? É a taça de 96, Ale. Exatamente. Obrigado. O Júlio é impressionante. Ele traz informações, trabalha como editor de imagens, você viu? A gente tocou no assunto, ele foi buscar o troféu. Muito bacana. Vamos ver imagens da final de 96 para a gente relembrar, para o Roger relembrar também. Me conta uma coisa, Roger, como é que foi a preleção do Filipão? Já que o Filipão está em voga agora, porque voltou à seleção brasileira. Você lembra da preleção? Como é que era o Filipão antes de entrar para o gramado? O Filipão sempre foi muito detalhista. Então, nas suas palestras, ele, além de nos dar esmiuçado as características do adversário, as características coletivas, individuais, nos motivava muito para jogos importantes como esse. Mas como o Estádio Olímpico abrigava, né, a nossa concentração para jogo, às vezes isso, em muitos momentos, a gente acompanhar desde cedo, né, da sacada do Estádio Olímpico, a movimentação em torno do jogo já é nos motivando gradativamente ao longo do dia. Quando tu chegava para o momento da partida, estava completamente incendiado. Só para ajudar um pouco, é que o Grêmio concentrava aqui, né? O Grêmio, os jogadores na antivéspera e na véspera do jogo dormiam aqui no Estádio Olímpico, numa parte, ele está falando da sacada, porque os apartamentos dos jogadores dão de frente para onde chegava e chega até hoje a torcida. A gente viu imagens do jogo, 2-0 para o Grêmio, primeiro gol do Paulo Nunes aos 3 minutos, e o Ailton fez no segundo tempo, no finalzinho do jogo ali, 84 minutos de partida. E as criancinhas passeando ali, conhecendo um pouco da história do Grêmio, e já vê ali, né? Todo mundo tricolor, né, Saraiva? Todo mundo já bem trajado, fardado. O goleiro daquele jogo era o Klemer, que depois fez a história bonita no Internacional, o goleiro da Portuguesa. Tem a escalação do Grêmio aqui no dia, ó. Danley, Arce, Rivarola, Mauro Galvão e Roger, Dinho, Goiano, Emerson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Zé Alcindo e o Filipão era o técnico. Deixa o Roger dar sugestão a você, Ale. A história do Dinho, olha o contato do Filipão e a confiança que os jogadores tinham com ele. Foi a história que o Dinho pediu para sair? E quem é que tinha que entrar? Tinha que entrar o cara que ia fazer o gol, né? Essa é a história, Roger? Como é que foi isso? Eu ficava do lado do campo ali, né, perto do treinador, tu acaba sendo mais xingado e que passa mais informação. Presenciando muitos diálogos e às vezes, como eu digo também, às vezes terceirizando algumas broncas, né, que às vezes o xingamento não é para ti, mas passa por ti para te transmitir para o outro, né? E conta a história que chegado perto do final do jogo, a gente precisando de um gol, né, o Filipão ia fazer alguma troca e o Dinho se prontificou, né, para deixar o campo, para permitir que o Ailton entrasse e decidisse a partida. Como disse, talvez o único gol de pé esquerdo né, da história, da carreira do Ailton, que se o zagueiro não tivesse cabeceado a bola para dentro, só tivesse deixado ela sair pela linha de fundo, aquele lance não teria se desenrolado, né? Mas realmente isso aconteceu e foi decisivo. Ô Roger, muito se falou na época no São Paulo, pedindo para a entrada do Cícero, para tirar um jogador, e o Ney Franco não gostou. E aí aconteceu um exemplo, né? O Filipão ia fazer a troca. Olha o time de 96 lá. Vai ser difícil a gente achar o Roger ali. Consegue te achar ali, Roger? Sabe decor, né? À esquerda ali, o segundo à esquerda, lá do Paulo. Segundo à esquerda. Pequena, na primeira fila. Lá do Paulo Nunes. Vem pro outro lado. Aí. Tem um lourinho do lado do lourinho. É o Roger. Mesma coisa, hein? O tempo está sendo gentil com você, cabeça Roger. raspada. A minha pergunta, Roger, fazendo essa lembrança do Rogério Ceni, com o Filipão, esse time que é um time muito maduro, né? Esse time de 96 é um time muito maduro, né? Carlos Miguel, você estava começando, Mauro Galvão. Tinha liberdade com o Filipão para dar esse tipo de sugestão? Não, nós tínhamos as lideranças, né, mais velhas, que era o Adilson, o Dinho, o Goiano, eram os caras que nos, para os mais jovens, eram como se fossem os pilares,
Uma rápida passagem que eu me recordo da final da Libertadores, quando lá na Colômbia nós tomamos um primeiro gol. 95. Em 95, imediatamente eu olhei para a referência mais velha, que era o Goiano, e ele não falou, só disse, calma. Só aquilo já me tranquilizou. Então tinha essas referências, né? E o treinador ele usa bastante, né? Eu me recordo em muitos momentos, mesmo sendo jovem, né, do Filipão me chamar e me perguntar a respeito de muitas coisas técnicas, táticas, né, que eu percebi dentro de campo, porque nós somos os agentes, né, do jogo, né? Então nós temos a capacidade e a condição de dar informações muito precisas para o treinador. Ele metaboliza. Fazia isso dentro do jogo, Roger, ou na concentração, conversando com vocês? Em vários momentos, inclusive dentro do jogo, nos treinamentos, nas concentrações, nas pré-eleções, né, durante os jogos, no intervalo dos jogos. Né, fazia com frequência e era muito importante, porque às vezes uma informação, né, que tu passa para fora, o treinador sintetiza e devolve como orientação para dentro de campo, acaba sendo decisivo. O jogador sente o jogo, né, vê o jogo, está no nível, está correndo dentro do gramado, às vezes escuta a informação que vem do outro banco. Exatamente. E passa diretamente para o técnico. Roger, a gente tem imagens. Quantos anos de jogador de Grêmio? Ao total foram 12 anos, né? Foram 10 temporadas como titular, 505 jogos. Né? Como lateral e zagueiro. Nos lateral e zagueiro. Mais lateral, né? Zagueiro foi depois que eu saí daqui. Né? Esse ano fazem 20 anos, né, que eu cheguei aqui no clube, né? 1992. E o Roger tem um título que eu acho que só ele tem, que é 4 vezes campeão da Copa do Brasil, né? É verdade. 3 pelo Grêmio e 1 pelo Fluminense. Fazendo o gol da final. Exatamente. Contra o Figueirense. A gente tem imagens do Roger. Roger, vai narrando pra gente aí, imagens de que ano, se você consegue lembrar, aí disputando o Grenal, ó. Isso é bem no começo lá, 1994, 95. Esse é o Campeonato Brasileiro. É um dos poucos gols que eu fiz poucos mais importantes gols que eu fiz com a camisa do clube. Essa é uma Libertadores de 2002, com o Tite como treinador. É um jogo contra um time mexicano que eu não me recordo agora. Isso aí foi a Recopa, né? Recopa no México, no Japão. Batendo pênalti? Se arrumando para bater pênalti? Estilo Cristiano Ronaldo, né? Essa imagem eu não fazia muito tempo que eu não via. Esse foi o primeiro gol no profissional, não é não, Roger? Esse foi o primeiro gol contra no profissional contra o Criciúma. Acho que nas vésperas da nossa viagem para... Foi a última partida antes da viagem para o Japão. O Ajax. Olha só. Aí já com o Tite. Dando orientação para o Tite. Já fazendo estágio. Me comunicando, fazendo estágio. Quem me deu meu primeiro material de trabalho quando jogador ainda foi o Tite. Aí já com o Fluminense. É com o Fluminense esse gol, né? Esse é pelo Fluminense. Exatamente. O gol da Copa do Brasil, 2007, Fluminense campeão. De direita. E com a direita. A bola começou a lamber no joelho e acabou no pé. E fez um jogo com a seleção? Tô certo? E um jogo com a seleção. Copa América? Na Copa América de 2001. Legal, Roger, parabéns aí pela carreira e boa sorte no início da nova carreira, né? Que a intenção começa como auxiliar técnico, mas o que você quer é dar bronca no lateral que passa na tua frente para se vingar, né? Com certeza. Esses períodos são importantes, né? Eu estava falando com o Temo antes, agora no final do ano eu me formo em Educação Física, eu dei esse tempo para que eu pudesse me atualizar e o clube me chamou de novo há 2 anos atrás, né, para que eu voltasse e começasse uma nova carreira. Acho que acredito estar no caminho certo. Roger, a gente vai ter que fazer uma substituição. Você tem alguém para colocar no teu lugar? Você sugere alguém? Vou levantar minha plaquinha, vai entrar o nosso presidente. Tá bom, né? Tá bom, né? De peso tá ótimo. Bom. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trocar com o Roger aqui e colocar o presidente do Grêmio, Paulo Odoni, para a gente continuar batendo papo. A gente vai sair para o intervalo com imagens do trailer Olímpico Monumental, um filme que homenageia aqui o Estádio Olímpico, que está completando 58 anos de história, que está chegando ao fim.
Diretor? Vamos ver o Júlio. Vamos ver desta sexta. Porto Alegre. Bom, a gente está recebendo nesse segundo bloco do Arena Sport TV, aqui no Estádio Olímpico. A gente tá aí um gaúcho, literalmente um gaúcho pilchado, né? Que se diz, né, Saraiva? Pilchado. Pilchado ali, com bombacha, faca nas costas. Guaiaca, que é aquele centro ali. Guaiaca, mas é faca. É faca, eu né? imagino Deve que ser sim. alguma coisa parecida, né? Eu imagino que sim. Passeando com a família e aí imagens do Estádio Olímpico. Bom, a gente está recebendo nesse bloco Paulo Oddone, presidente do Grêmio. Boa tarde, presidente. Muito bem-vindo ao Arena Sport TV. Gostou da homenagem do Telmo? Viu aí a camiseta dele? Vi a camiseta. São as origens do Grêmio, né? É futebol. O Grêmio foi, na verdade, fundado por um português, mas com toda a colônia germânica de Porto Alegre junto. Então era futebol mesmo. Exatamente. Né? Por isso, Telmo Zanini está homenageando o início da história do Grêmio. Presidente, como é que está o coração? Tudo isso aqui vai deixar de ser casa do Grêmio? Olha, está um sentimento fantástico, assim, porque nós estamos comentando, a gente faz muita literatura, comenta e escreve crônicas sobre essa coisa do futebol, da paixão do brasileiro, mas viver concretamente esse sentimento do torcedor com o seu clube, essa ligação tão forte quanto isso, só agora está se vendo isso. Há um sentimento duplo no torcedor do Grêmio. Ele tem uma nostalgia fantástica sobre esse Olímpico aqui, o que ele significa. E, ao mesmo tempo, ele tem uma abertura assim, para o futuro, que ele está orgulhoso, está louco para precipitar, para começar, que é a inauguração da Arena. Então, ele está vivendo esse duplo sentimento intensamente, os dois. Né? Nós aqui, alguns torcedores pediram para fazer um abraço olímpico para se despedir. E nós assistimos aqui mais de 20 mil pessoas virem para cá sem festa, sem show, sem nada, simplesmente para se encontrarem e darem um abraço ao Olímpico. Poxa, darem um abraço à estrutura de concreto do Olímpico, que não tinha espetáculo aqui dentro. Agora, no marketing se fez uma maratona, também em homenagem e despedida ao Olímpico, vai ser agora, amanhã de noite. Essa maratona já tem mais de 10 mil inscritos para correrem e entrarem simplesmente dentro da pista do Olímpico. Saraiva? Vai correr? Não, eu gostaria muito, mas não vai ser possível. Não vai ser Desculpa, possível. presidente, aqui eu não posso perder a oportunidade, que o Saraiva é um porque ótimo ele corredor, fica quase brincando comigo, profissional. por exemplo, por causa da minha esteira, que eu corro na esteira, mas seria emotivo, né? Seria emotivo. Presidente, eu tenho que pegar o voto do senhor. A gente tem enquete, sporttv.com/arena, a gente vai dar a nossa primeira parcial, que o Grenal vai ser domingo, mas pra gente já começou, a gente está com a enquete no nosso site, para perguntar para você qual vai ser o resultado do Grenal, Grêmio e Internacional, despedida do Olímpico. Vamos ver essa parcial como é que tá. Provavelmente, né, a gente imagina qual vai ser o voto do presidente, mas por enquanto está dando 68% para a vitória do Grêmio, 2% para o empate e 30% para uma vitória do Internacional. Claro que o presidente votaria numa vitória do Grêmio, mas seria bonito para a história, né, de despedida do Olímpico, né, presidente? Não, eu não votaria pela vitória do Grêmio de jeito nenhum. Eu votaria um empatezinho ali, porque esse negócio de ajudar a botar salto alto, eu conheço essa coisa aí. Os colorados devem estar votando também pelo Grêmio, além da desilusão com a má fase, mais para ver se uma chance de derrubar o Grêmio. Grenal tem essa história, né? O favorito é o mais ameaçado. É ruim entrar como favorito. Bom entrar como zebra, porque aí apronta qualquer uma, né? Aqui a coisa é dupla amanhã. É o Grenal que nos dá a certeza, a segurança do segundo lugar da vice-campeonato brasileiro para poder entrar na Libertadores já na fase definitiva. Não precisar pré, isso vai fazer diferença no tempo de preparação da equipe para o ano que vem. Mas também é uma coisa muito simbólica. Os colorados tocam muita flauta que na inauguração ganharam o Grenal. Então eles querem pôr essa água no chope, mas não vão pôr, não. O Roger e o pessoal no vestiário está muito consciente disso. Então... Presidente, a gente chegou aqui a Porto Alegre, toda a produção do Arena Sport TV, ontem à noite a gente sobrevoou a nova Arena do Grêmio, a gente vai mostrar aí como ficou bonita a Arena do Grêmio, a imagem da Aéreas fica mais afastado, né? A Zona Norte de Porto Alegre. Em relação ao centro de carro, em condição normal, você chega em menos de 10 minutos.
mas não será uma condição normal. Por exemplo, na inauguração desse estádio espetacular, eu fui entrevistar o presidente Paulo Doni há aproximadamente um mês e meio. E nem o gramado estava colocado ainda, e o presidente teve a gentileza de ciceronear aquela visita. Sim. E quanto mais a gente andava pelo estádio, mais impactado ficava. Eu já perguntei para ele onde é que era a cabine. Olha, lá no alto, uma posição espetacular. O estádio é de primeiríssimo primeiro mundo. De cima, muito bonito. Eu não vi lá dentro, mas concordo e confio na palavra do Saraiva. Rafael De Angelis, nosso repórter também do Sport TV, está na nova Arena do Grêmio e vai trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. A gente está aqui realmente dentro da Arena do Grêmio, a nova casa do Tricolor Gaúcho. E eu estou aqui com Eduardo Antonini, presidente da Grêmio Empreendimentos. Ele que foi idealizador do projeto, viajou o mundo todo atrás de ideias para essa arena, visitou mais de 40 estádios. O que você trouxe de fora aqui para o Brasil? Boa tarde a todos. Na verdade, a Arena é um conjunto de ideias, né, de vários estádios que a gente visitou. Ela tem um pouquinho da alma do Grêmio lá na frente, no espaço da Avalanche. A gente procurou trazer as melhores cadeiras, são vários modelos, cadeira Gold, cadeira de gramado, um espaço especial nos camarotes. A gente está vendo aqui ao fundo o gramado ser plantado, né? É uma mistura de grama natural com grama sintética, porque os novos estádios do Brasil têm a cobertura muito fechada, que não permite sol o ano inteiro. Então a gente vai ter uma mistura nova no Brasil. O próprio Ronaldo comentou esses dias que o jogo vai ser mais rápido aqui, que agora vai ser grama de inverno, como num campo de golfe. É uma grama mais ralinha, então por conta disso tem que se plantar, se costurar fios sintéticos mais profundos. Então a arena tem muita tecnologia, lá ao fundo tem um dos dois telões, são telões de 100 metros quadrados, telões realmente grandes, com uma boa resolução. Então um conjunto de tecnologias e de equipamentos de ponta, né? Eu diria, depois de todas essas visitas, que a nossa arena está entre as 3 mais modernas do mundo. E é uma arena multiuso, a gente tem insistido muito nessa tecla, porque além de atender a jogos e a shows, a gente tem 30 mil metros quadrados de área comercial na arena. Então toda a parte externa dela é composta de espaço para escritórios, restaurantes, lojas, academia, enfim, tudo aquilo que possa de alguma forma trazer receitas, né, e pessoas circulando aqui como se fosse um grande shopping center. O que o torcedor gremista vai encontrar aqui na semana que vem em relação ao conforto, por exemplo? Vai encontrar um estádio, além de confortável, seguro, um estádio muito bonito, né? O azul, ele empresta uma beleza igual a do Grêmio, né? A gente vai ter muitas surpresas na inauguração, vai ser uma festa muito bonita, né? Além do jogo de fundo, que vai ser o jogo Grêmio-Hamburgo, que vai nos lembrar da nossa maior conquista lá no Japão. A gente vai ter um show, cerca de 1 hora, com muitas surpresas, um show tipo o final de uma Olimpíada, né? E que realmente vai contar assim, em 1 hora a história do Grêmio, né? Essa saga toda de 1903 até hoje. E nesse contexto, esse projeto Arena, que foi um grande desafio que a gente levou 7 anos, travando várias e várias batalhas, para chegar agora, nessa reta final, faltando aí um pouquinho mais de uma semana, com um sentimento de missão cumprida. Você comentou agora há pouco sobre um dos símbolos da torcida do Grêmio, que é a Avalanche. Planejaram um espaço reservado, justamente para que os torcedores fiquem em pé e quem queira fazer parte da Avalanche também. Conta um pouquinho mais sobre esse setor onde não há cadeiras. A gente tem nos últimos 10 anos no Estádio Olímpico uma marca registrada do Grêmio, que é a Avalanche, mas mais do que isso, é uma torcida que canta do início ao fim do jogo, ela tem músicas próprias, ela tem uma característica de não vaiar nunca o time, ela é, digamos assim, o coração do estádio. É ela que puxa o resto do torcedor. E nós, de alguma forma, quisemos manter essa marca do Grêmio, né, de ser um time que a torcida apoia do início ao fim. É um time chamado copeiro, é um time que dá muita pressão no adversário. E entendemos que a Avalanche traria isso lá do Olímpico para cá, seria uma forma de manter uma característica e também de criar um setor de ingressos baratos. Como eu falei antes, a gente tem lugares muito qualificados, camarotes, cadeiras golds, são ingressos caros, né, para aquele público que hoje fica na TV, vendo o jogo em casa, no pay-per-view. A gente quer trazer esse torcedor para casa, mas ao mesmo tempo quer ter um espaço, que é a Avalanche, barato, né, um espaço que vai ter conforto, vai ter bar, vai ter bastante banheiros, mas vai ficar de pé, torcendo o jogo inteiro e apoiando o time. Porque a gente quer que a Arena, além de trazer receitas para o Grêmio, traga títulos. A gente vai fazer isso com o apoio do torcedor, que vai ficar bem pertinho do campo, né? A 10 metros fica o torcedor mais próximo, dando um bafo na nuca do adversário. Tá certo, obrigado, Antonino. Então você ouviram, né? Tem Avalanche nesse domingo no Grenal e também na inauguração da nova Arena. Alexandre Oliveira. Legal, Rafael, obrigado pelas informações. A gente está na posição onde acontece a Avalanche aqui no Olímpico. Talvez seja domingo, né? A despedida da Avalanche contra o Internacional, o Grenal que vai fazer o jogo de despedida em campeonatos brasileiros do Grêmio do Olímpico, e a gente está bem na posição onde acontece a Avalanche.
lá na nova arena tinha sido proibida pela Brigada Militar e depois de muitas discussões foi liberado para os próximos 2 jogos. Mas a discussão ainda continua, né, Saraiva? Se vai ser permitido ou não por questões de segurança. É bem bom lembrar disso. E, inclusive, esse trabalho feito pelo presidente Paulo Odoni, pelo próprio Antonini, recorrendo, inclusive, ao governador Tarso Genro, foi a ideia de chegar, né, presidente, à sensatez. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros não estavam proibindo a avalanche por não gostar da avalanche. Falavam em segurança. Quando se chegou ao consenso de que a segurança está garantida, ela está liberada. E o presidente participou disso muito diretamente. Nós abrimos o diálogo, fomos recebidos no comando da Brigada Militar, expusemos o que a gente achava, que se podia até limitar o espaço, se quisessem, mas permitir que o estádio tenha o espaço, primeiro, que a torcida possa ficar de pé, porque o sentimento do torcedor não é só no Grêmio, dos outros clubes, dos torcedores que participam ativamente das torcidas organizadas, a gente tem uma imagem muito ruim delas, pela parte ruim que elas têm, da violência, etc., e tenta se extirpar isso, como a gente conseguiu fazer avançar muito aqui no Grêmio, por exemplo. No Inter também. Eles dizem, não, futebol não é cinema, que você senta numa cadeira e assiste passivamente na tela. Futebol, a torcida participa, a torcida, o torcedor brasileiro quer participar. O espetáculo das torcidas no Maracanã é fantástico. Aquela rivalidade, Flamengo, Vasco, etc. Aqui da dupla Grenal também. Já está diminuindo pelo fato de estar se restringindo, os estádios estão acabando absorvendo praticamente os sócios. Aqui no Grêmio nós abrimos para amanhã para vender, está todo esse para o sócio. Nós estamos reservando, por acordo entre os clubes, 1.000 lugares para os colorados, né? Isso não vai dar para mudar, porque no Beira-Rio é a mesma coisa. Já estão com quase 100.000 sócios, se extingue no sócio, não tem mais venda de bilheteria. É tudo na internet, feito pelo sócio. Pois bem, nós queremos que esse torcedor não perca essa oportunidade dele fazer o que ele faz, porque não é possível que o Grêmio vá sair daqui e vai jogar contra o Boca Juniors e vai encontrar aquela torcida pulando e gritando o tempo inteiro, com amplificadores, aquele bafo na nuca. A gente vê isso todos os jogos da Libertadores, o Milionários, vê no Equador, vê em todos. E isso realmente influencia. O famoso fator local é essa torcida. Como é que vai para a arena um negócio espetacular desse? Não vai ter isso. Segundo, você democratiza, porque lá na arena tem camarotes com ar-condicionado, com luxo, com segurança, elevador, é um espetáculo, caríssimo. Tem cadeiras gold, caras, também privilegiadas, etc. Tem a arquibancada do campo, um pouco mais cara, outra mais barata. O que é bem barato para democratizar? Estas caras subsidiam estas espaços da geral. São 10.000 pessoas de pé e que vão cantar e pular o tempo inteiro. É o que eles querem, eles não querem sentar. Então, custa-se fazer isso. Bem, tem um problema de segurança? Tá bem, qual é o problema de segurança? Aqui onde nós estamos, está acontecendo há 3 anos, não tem um incidente de segurança aqui dentro. Até porque é engraçado, eles desenvolveram uma técnica que eles descem e já começam a refluir antes de se amassar lá embaixo. Essa é a realidade. E a gente, diminua lá isso, se vocês quiserem, deixa um espaço, é o que vai acontecer agora, dentro do bom senso. Deixa um espaço para eles fazerem essa coreografia, que a própria TV já fica esperando na hora do gol, o switch está focando, né? E deixa esses meninos fazerem isso numa parte disso, e a outra põe aquelas, que chama aquelas gradis, que são defesa, tem no Boca lá em cima, mas lá é empinado. Lá. Então põe isso numa parte, inibe a avalanche, permite num pedaço. Isso é o que vai se fazer nesses dois, e eu espero, fica um diálogo com a Brigada Militar e as forças de segurança para se ver depois. Por isso a gente vou fazer até a pedido deles o apelo para o nosso torcedor, aqui domingo, já dá uma demonstração de que é possível, sim, se comportar com torcida sem deixar criar nenhum incidente de segurança. Inclusive, eles queriam fazer, a massa e as redes sociais dizem, fazer uma invasão organizada. Eu digo, o que é isso, invasão? É caos organizado? Isso é uma loucura, né? O velho Câmara, quando dava professor de filosofia, lá quando a gente era da AP, da Ação Popular, da JUC, cristãos socialismo cristão, vai dizer, os senhores estão fazendo algo inédito na história da humanidade, criar um caos organizado, socialismo cristão. Isso é impossível, senhores. Bom, invasão organizada não vai ter. O torcedor não vai fazer, vai com toda a paixão e choro que vai ter aqui. Não vamos entrar no campo. Até porque o Grêmio até março ainda vai treinar aqui dentro desse campo, vai usar as próprias goleiras para irem para lá, tem que sair depois.
Então, a gente está segurando isso. Na inauguração, nós também vamos ver a torcida testar que pode, sim, fazer isso, e a brigada vai olhar, observar. Se tiver incidente, está queimado esse espaço. Presidente, se não houver, a gente pode conquistar. Vamos falar definitivo. um pouquinho mais da nova arena, para aproveitar, a gente tem mais imagens para mostrar, né, da nova arena, que vai ser inaugurada no dia 8 de dezembro, numa festa que o Grêmio está preparando. Vai ter aí a presença dos grandes ídolos do Grêmio, vai ser um jogo contra o Hamburgo, que faz parte da história do Grêmio, que a maior conquista do Grêmio foi o Campeonato Mundial disputado em 1983. A gente está vendo aí imagens aéreas, né, da Arena do Grêmio, e realmente é um belíssimo estádio. À noite ainda fica mais bonito, todo iluminado. Presidente, como é que foi concebida a ideia de se construir um novo estádio, uma nova casa para o Grêmio? Olha, o Grêmio estava em 2004, o Grêmio caiu para a 2ª divisão. Então, em 2005, eu que estava afastado da coisa de diretoria, cartolagem do Grêmio, me chamaram, nós conversamos e o Grêmio estava quebrado, sem time, na 2ª divisão. Eu e o Antonini, era meu vice-presidente, a gente começou a pensar as ações para conter a hemorragia, tirar da 2ª divisão, acabou saindo epicamente lá com a Batalha dos Aflitos. Conseguimos os créditos, fazer credores, fazer um grande acordo que se terminou de pagar agora, todos os esqueletos que estavam no armário, que eram dívidas do passado. O Grêmio tinha 3 folhas, esses 8 anos que passaram aí, 3 folhas. A dos jogadores do futebol, a dos funcionários e a do passado do futebol. Era isso que o Grêmio pagava. Duro ganhar campeonato assim, né? Pois bem, e nós pensamos, isso a gente está ajeitando. Trouxemos o Mano, que ficou 4 anos conosco aqui, né? Bem, tem que olhar para o futuro, para nunca mais acontecer isso. E o que se via da modernidade? Com os anúncios da Copa da Alemanha, já estava acontecendo no Japão e na Coreia, os grandes clubes, a gente percebeu que os clubes tops estavam providenciando as suas arenas. E achando que o futuro do futebol tinha que ser isso. A arena tem que ser, não é porque é um campo de futebol mais bonito, não. É porque é um equipamento multiuso. Você é para futebol, sim, é essência. E se torna autossustentável. Mas ela tem que, em vez de... Esse estádio aqui é lindo, é bonito, nós temos uma memória, uma nostalgia do Olímpico, é a história do Grêmio nos seus 60 anos gloriosos. Mas ele custa caro para manter, porque já tem 60 anos de ferro, cimento, etc. O que é caro mensalmente, assim, em números, presidente, para a gente ter essa ideia? Olha, eu não sei te dizer o número agora, mas antes lá dava quase 10 milhões por ano, porque dependente do ano, olha, se você tiver, como se fez várias vezes, tiver que mexer na engenharia, na estrutura, é cabo de aço, é isso, é reforço, é não sei o quê, a infiltração, bom, cada vez que tem uma mexida dessa, come um pedação. Então, o que a gente pensou? Vamos ver o que está se fazendo na Europa e se pegou a ideia da arena multiuso, capaz de ser autossuficiente e ainda gerar rendas para o clube se ver. O Grêmio nunca mais voltar à situação que voltou. Aí começamos a trabalhar em cima disso, o Antonini foi para a Europa e nós tivemos a visita dos holandeses, da Arena Amsterdã, o arquiteto que participou do planejamento da Arena do Ajax, que foi há anos atrás, talvez uma das primeiras para clube. E eu perguntei para ele até por que ele vinha nos procurar aqui no Sul, e ele disse, porque aqui eu posso trazer a ideia de vocês construírem uma arena nova, que é cara, mas é um equipamento que é viável, sim, porque vocês têm uma coisa fundamental para esse texto, a extrema rivalidade Grenal. E onde há essa rivalidade, ela induz e faz com que a torcida dê condições para fazer esse investimento com coragem. E a gente começou a pensar na fazer essa loucura, aí se estudou de aqui, reformar o Olímpico, ou fazer aqui, impossível. E aí chegou à conclusão que a grande forma era fazer lá, que as últimas áreas da cidade, no núcleo urbano, junto ao centro, na entrada e saída da cidade, né? E passamos a investir nisso. E acabou se discutiu de forma transparente no Conselho, no Grêmio. A grande dúvida, meu Deus, mas como é que vamos dizer que nós vamos abandonar o Olímpico? E se implodir, pior ainda, essa visão dói na gente e impacta isso, né? E, bom, mas mesmo assim começamos a discutir isso, a debater, vamos fazer essa loucura. E o Grêmio resolveu fazer a loucura. A torcida assumiu isso.
Essa é a realidade. A arena vai ser construída, não é por mim, nem pelo é pela paixão do torcedor gremista, né? Assim como a mesma paixão que ele vem aqui, se despede do Olímpico, abraço de 20 mil pessoas, vai show e vai chorar aqui, vai ser isso. Da mesma maneira, ele sai chorando de orgulho, de emoção para ir para dentro da arena. Porque a arena é uma modernidade antecipada, é um negócio fantástico, é impactante, né, para qualquer pessoa que entra lá. Então, essa ideia que nós tivemos há 10 anos atrás era, daqui a 10 anos, o Grêmio ter a sua arena moderna, de outra era, e entrar nesse seleto clube dos top do mundo, para o Grêmio poder nunca deixar de baixar, pelo menos entre os 5 maiores clubes do Brasil, e ousar ter títulos internacionais. Bom, o presidente está vivendo uma fase de transição agora, né, presidente? Paulo Odoni está deixando o comando do Grêmio, no ano que vem o Fábio Koff assume. Vou perguntar para o Saraiva, como é que está sendo feita essa transição? Você que acompanha o dia a dia aqui da dupla Grenal e acompanha, claro, o Grêmio. Está sendo feito de bom grado para as duas partes, porque a gente sabe que tem os desentendimentos políticos, óbvio que vai ter, mas o clube está em primeiro lugar, né? E de fora a gente vê que a transição está sendo bem feita. Da melhor forma possível, porque a eleição foi muito dura, no sentido de que Paulo Odoni, que aqui está conosco, e o presidente Fábio Koff, já estiveram juntos, estavam juntos quando isso aconteceu. Depois, cada um foi para o seu lado, com o seu tipo de pensamento, e a eleição marcou essa diferença muito fortemente. E os dois decidiram que maior do que a rivalidade eventual que houvesse entre ambos era cuidar de o Grêmio ter sequência, ter continuidade, não haver quebra de ritmo. E isso aconteceu numa reunião primeiro no Estádio Olímpico e depois na Arena. Na primeira vez em que Fábio Koff esteve na Arena, foi há 2 dias, ao lado do presidente Paulo Odoni. Então, me parece que, da maneira como foi a eleição, forte como ela foi, o que está acontecendo agora é a vitória da civilidade, a vitória de pessoas que lidam maior com o clube. E esse avanço da modernidade com a construção da nova arena em Telmo Zanini, deixa eu perguntar para você, como é que você vê o Telmo, que acompanha muito estrutura internacional, acompanha desenvolvimento de grandes clubes, como é que você vê esse desenvolvimento, esse passo, né, grandioso do Grêmio construindo uma nova arena? Olha, a primeira vez que eu fui na arena, estava começando a construção, aí depois eu voltei uns 2 meses atrás e realmente é impressionante o sentimento que bateu assim, de poxa, eu nunca tinha visto um estádio parecido, uma coisa dessas aqui no Brasil. Eu pensava até que não seria possível. É um estádio realmente nível de Copa do Mundo e que mesmo na Alemanha tem, talvez, acho que até a Arena do Grêmio, que a gente teve até na Arena lá do Bayern de Munique. O Allianz né? Arena. A Arena do Grêmio tem vantagem sobre o estádio do Bayern de Munique, tranquilo, bastante. A Arena é um estádio que o torcedor brasileiro vai e o sentimento que ele vai ter é o seguinte: eu nunca vi uma coisa dessas, eu nunca vi um estádio com essa qualidade, eu nunca me senti tão bem para ver uma partida de futebol como me sinto aqui. É realmente um passo que, com a chegada dos outros estádios da Copa do Mundo também, vão transformar o futebol, a cara do futebol brasileiro, né? Agora, a Arena, ao contrário da maioria dos outros estádios da Copa do Mundo, é o estádio de um clube. Não é um estádio público, como serão, tirando fora o do Internacional e do Atlético Paranaense, né? Os outros todos. Corinthians. E o Corinthians, desculpa a torcida corintiana, sem dúvida. Os outros serão estádios públicos, municipais ou estaduais. E a questão de naming rights, presidente, está sendo estudada, né? Que é colocar o nome de uma empresa. A quanto está sendo vendido esse nome? Isso é um diálogo intenso que nós começamos com a própria Rede Globo, que patrocina o futebol, o campeonato nacional, mas as outras redes de televisão têm o mesmo problema. Por que o naming right no Brasil não pegou ainda? Porque a televisão diz quem financia ou patrocina a transmissão de um campeonato brasileiro não é a rede da TV, não é a Globo, não é a Record. Quem patrocina isso é o mercado, são os patrocinadores que depois assinam isto, né? Eles é que pagam por isso. Bem, se você tem o nome de um estádio, um naming rights, de alguém que compete no mercado com esses patrocinadores, você perdeu o cliente. Ninguém vai querer financiar a transmissão quem vai aparecer mais é o do estádio, ou tanto quanto. Bueno, o que acontece? Hoje a Globo estuda diferente. Eu falo a Globo porque nós adiantamos esse diálogo lá com a direção, a parte comercial disso. Se você não tiver o naming rights
competindo com um dos patrocinadores, não há problema da televisão mudar e dizer, bom, agora não só nós não vamos vetar dizerem o nome, porque vocês nunca ouviram numa transmissão vocês dizerem Kyocera. Vai ter jogo na Arena Kyocera. Ninguém sabe o que é. Bom, não vai vetar que se diga o nome, como vai incentivar que o nome seja dito. Olha, domingo na Arena Philips, Arena Adidas, vai ter jogo do Grêmio. Bom, quando fizer essa propaganda, sim, evidente que esse name rights vai ter um valor econômico muito maior. Segundo, é possível, sim, a televisão enxergou isso, ela ganhar também com isso. Porque os clubes vão ganhar e alguma participação disso tem que ir para a televisão, que vai incentivar, dar o nome, divulgar o nome, falar o nome, né? Então você pega aí uma Nike, uma Adidas, dá um nome para um estádio, isso só vale para eles muito se eles estiverem sempre no ar sendo invocados. Então esse diálogo, clubes com a CBF, é algo que caminhou não tão depressa quanto a gente esperava, mas está na mesa de discussões para se negociar. Quando acertar isso, bem, aí nós vamos ter naming rights. Aí a Arena tem uma vantagem, porque a Arena ainda é cristã, não se batizou ainda, não tem nome. Enquanto que o Maracanã vai ser duro mudar o nome, né? Exatamente. Botar um naming rights, mas vamos continuar falando de Maracanã. Como o estádio é novo, pode funcionar melhor. Também. A Fonte Nova, os caras vão chamar a nova Fonte Nova, mas a Arena vai ser Arena com outro nome, na verdade, é isso. Presidente, a gente vai fazer mais um contato com o Júlio César Santos, que deve ter mais alguma coisa interessante para mostrar para a gente, que está lá no Museu do Grêmio, aqui no Estádio Olímpico. Ale, aqui nesse setor, hoje, Memorial Hélio Bittencourt, em homenagem ao presidente do Grêmio em 1968, que vai ser museu na Arena. São mais de 1000 painéis e fotos com reproduções como esta aqui. Campeão Farroupilha, o Grêmio. Por que é importante? 1935. Aqui o goleiro Lara, símbolo do Grêmio, 16 temporadas. Este Grenal, o Grêmio disputou a Taça Farroupilha e o Lara, que tinha um problema cardíaco, foi orientado, ou até proibido pelo médico, para não entrar em campo. Ele desobedeceu a orientação médica, jogou o primeiro tempo, passou mal no intervalo. O Grêmio precisava da vitória, venceu por 2-0. Lara ficou assistindo o segundo tempo, 2 meses depois. Ele faleceu. E a dona Ema Coelho de Souza é a diretora do memorial. Ela acompanhou. A senhora esteve na fila para visitar aqui o museu também. Como é que foi isso tudo? Fila da inauguração. Da inauguração do Olímpico? Sim, em 1954 eu vim aqui, na época meu namorado, depois meu marido, para a inauguração do Olímpico. Então foi uma coisa emocionante, porque eu fiquei numa fila enorme, esperando muito para entrar no estádio, porque o estádio não era tão grande. E foi suficiente até para toda a torcida, mas valeu a pena, porque foi uma partida maravilhosa. Eu lembro que o alambrado quase caiu, porque o povo empurrava, e pelas fotografias a gente pode verificar isso. E foi maravilhoso, porque o Grêmio ganhou com 2 gols de Vitor, ganhamos 2-0 do Nacional de Montevidéu. E como é que foi juntar todo esse material, esse acervo, e agora essa transferência para a Arena, depois já a partir da semana que vem? Como é que foi tudo isso? Como é que foi que a senhora conseguiu peças importantes que tem aqui hoje? Felizmente o Grêmio sempre privou de guardar a sua memória, através de fotos de algumas publicações da época. O meu trabalho foi concentrar esse material, e depois de que foi inaugurado a Sala de Troféus em 1984, 4 anos depois se inaugurou o Museu Histórico. Aí já naquela época se expôs toda a história através dos painéis. Através de painéis, através de objetos de uso pessoal. E isso não foi difícil, porque o Grêmio tem todos os livros de ata, e através das suas atas a gente pôde levantar dados importantes sobre a história e entrevistas de revistas antigas. Então, nosso acervo é muito rico nesse sentido. A gente está conversando aqui, está vendo que é grande a movimentação. E a senhora me dizia que numa sexta-feira nunca teve tanta gente, ainda mais nessa semana agora. Não, e eu estava comentando há pouco mesmo, porque eu estou aqui há 29 anos e é um período de excursões e tal, mas eu acho que o pessoal está sentindo que o Grêmio vai acabar não, que o estádio vai encerrar. Então está todo mundo vindo aqui para tirar fotografias de um canto, com um filhinho pequeno, senhoras de idade se emocionando, porque é uma grandiosidade esse estádio. E a senhora falava dessa sensação de que parece que o Grêmio vai acabar amanhã, e não é isso? Como é que é isso? É isso, eu estou sentindo que parece que o pessoal está achando que o Grêmio vai fechar a porta amanhã, que não vai existir mais, então eles querem tirar
tudo o possível do estádio. E não é verdade, afinal de contas, nós ainda vamos ficar um tempinho aqui e a Arena vai nos trazer muita alegria, mas o torcedor, eu acho que não se conscientizou ainda disso. Ele ainda está muito agarrado ao Estádio Olímpico e eu estou sentindo isso na fisionomia das pessoas, porque as pessoas estão aqui, principalmente os mais antigos, estão chorando. Eles estão chorando, a começar por mim, que eu estou aqui todo dia, vejo tudo isso e eu me emociono só em pensar que um dia a gente não vai estar mais aqui. Tá bom, muito obrigado então, a entrevista da diretora aqui do Memorial, Hélio Bittencourt. Ale. Muito legal, muito legal. Desculpa, Ale, só uma pequena correção. Hermínio Bittencourt, né? Sim, o nome do museu. O Júlio César ali entrevistando todo mundo, fez uma... juntou Hélio Dourado com o Hermínio Bittencourt. Como vocês me fizeram a substituição no banco, vou dizer que vocês apresentaram aqui uma das grandes explicações do sucesso do Grêmio, do time do Lucha desse ano. A outra está ali esperando para vir, ali, que é o Emerson. A gente vai fazer mais um bloco com o presidente Odoni. O Roger está ali, já está prontinho para entrar. Está no aquecimento, está alongando. Daqui a pouquinho vai entrar o Emerson para bater papo aqui conosco. A gente vai fazer mais um intervalo. O Arena Sport TV volta já. Estamos de volta com a Arena Sport TV desta sexta-feira, uma Arena Sport TV especial, direto do Estádio Olímpico, a casa do Grêmio, uma história de 58 anos que está chegando ao final. Domingo tem o último Grenal disputado no Olímpico, fazendo esse programa especial, além dos amigos que visitam o estádio para tirar as últimas fotos, o Maurício Saraiva, aqui ao meu lado, também o Thelmo Zanini e recebendo mais um bloco com Paulo Odoni, presidente do Grêmio. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Emerson também, que foi jogador do Grêmio, hoje trabalha na comissão técnica do técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente tem a nossa enquete do dia, a nossa pergunta do dia. O Grenal só acontece no domingo, mas aqui no Arena ele já começou. A gente está perguntando aí qual vai ser o resultado do Grenal, Grêmio Internacional, na final do Campeonato Brasileiro, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Você entra no nosso site sporttv.com/arena e vota. Por enquanto, dando 68% do Grêmio, 2% por empate e uma vitória do Inter com 30%. Você entra no nosso site, sporttv.com/arena. Eu sempre quis dizer um negócio. Olha aqui, Pederneiras. Pederneiras, para quem não sabe, tem um vídeo famosíssimo, né, na internet que mostra o choque do Lazier Martins, colega aqui do Saraiva, dos amigos daqui da RBS. E o Pederneiras era o cinegrafista daquele momento incrível histórico que está trabalhando conosco aqui. 45 anos de RBS. E fantástico. Parabéns, Pederneiras. Receba o nosso abraço. Ó, aqui, Pederneiras. Que sapato, hein, Maurício Saraiva, hein? Que bonito. Que bonito, hein? Olha lá, branquinho, bonito. Cinza, para ser correto, cinza claro. Parabéns, Pederneiras, aqui homenageado pela equipe da Arena. Deve ter adquirido esse par de sapatos com uma das passagens pelo Rio de Janeiro, que não são poucas. Quando ele foi dançar na gafieira, provavelmente na Estudantina, ali no centro. Fazer um passinho, né? Ele foi lá para ensaiar um passinho e adquiriu esse sapato. Não dá para pisar em cima disso aqui, né, Theo? Tem que dançar com segurança em volta. Se pisar em cima, estraga. E não pense que Thelmo Zanini está casual day. Na sexta-feira, os empresários se trajam mais esporte para ir às empresas e tal. O Thelmo está fazendo uma homenagem hoje à história do Grêmio com a camisa do futebol, que é o primeiro adversário da história do Grêmio. É isso, né, Thelmo? Além de ter sido o primeiro adversário, o primeiro time que o Grêmio jogou, né? O futebol também era como alguns torcedores chamavam o Grêmio no começo, né? Que era Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Era Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mais uma homenagem. Então tá bem referendada a camisa do Thelmo Zanini. Presidente, a gente falou um pouquinho sobre essa transição, né, de presidentes aqui no Grêmio. Fábio Koff vai assumir no ano que vem. Mas tem a renovação do Vanderlei Luxemburgo. E parece que é um passo bem dado para 2013 para o Grêmio. Eu vou inaugurar a Arena, vou entregar o Grêmio com muito orgulho, emocionado disso mesmo. A gente passou por uma campanha eleitoral que talvez não precisava ter ocorrido, mas ocorreu e eu estou muito velho para saber, ser o suficientemente maduro para saber que o que você diz numa campanha eleitoral, esqueça.
vira a página, porque não pode valer para a realidade depois. Senão eu brinco e vou dizer para o presidente Koff que eu estou atrás daqueles outros 4 ocupações, empregos que eu tenho, que não tenho tempo, eu estou precisando deles agora, né? Então, mas a realidade é esta. Nós, 2 dias depois da eleição, eu fui almoçar com o treinador, com o Luxemburgo. O Luxemburgo aí, ó, chegando. E liberar o Luxemburgo para ele, que eu gostaria que ele ficasse, né? E aconteceu isso. Ele foi procurado e acertou. Então, o nosso projeto para o futebol, que a gente tinha feito, quando contratamos o Luxemburgo, levamos na arena, olhamos aquilo e ele disse, olha, eu como treinador nunca ganhei do Grêmio no Estádio Olímpico, nunca. A torcida do Grêmio não deixava, como ela pega. Dentro desse estádio aqui, para perder, só se fizer força para perder. Vamos classificar na Libertadores, inaugurar a arena com o Grêmio na Libertadores, vamos ganhar essa Libertadores. Esse era o projeto com o Luxemburgo. Ele conhece, sabe o que mais ou menos a gente precisa qualificar e ajudar o atual grupo do Grêmio. E eu fiquei feliz, porque o presidente Koff manteve e contratou o Luxemburgo, portanto, o projeto de futebol que a gente tinha. Aí convidou o Antonini, que a gente, numa tentativa de conciliação, tinha tentado acertar. Não, Antonini não, é adversário. Convidaram o Antonini, a mesma coisa, Antonini. Nos reunimos numa reunião e eu liberei, incentivei o Antonini a assumir para seguir o projeto Arena. E agora o CEL, administrativo financeiro, que é o Cristiano, também foi convidado, quer dizer, completa a estrutura que nós temos implantado, profissionalizado no Grêmio, com muito cuidado, com muito trabalho, está toda ratificada e está sendo convidado, o que eu acho de um bom senso enorme e de uma coisa civilizada. Só que tem dificuldades. O Cristiano está sendo disputado lá pelo Vasco e Fluminense, né? O Rodrigo Caetano já se perdeu aqui no Grêmio, por isso ficou no vazio e o Vasco levou ele e se fez aí dos executivos de futebol modernos e foi dos primeiros a pontear. Hoje a carreira valorizada, né? O próprio Rui, que vai ser o executivo dessa gestão Fábio Koff, era um advogado, doutor Rui Costa, uma bela pessoa, ia ser diretor abnegado. Larguei de profissão, larguei a advocacia e vou fazer isso profissionalmente. Sou diretor executivo de futebol. Quer dizer, vai para o mercado, porque ele é promissor. A gente vai fazer mais um contato com o Rafael de Ângela daqui a pouquinho na nova Arena do Grêmio. Eu tenho que pegar a posição do Telmo e também do Saraiva sobre essa renovação do Vanderlei Luxemburgo. Saraiva. Você falou de grande passo, é isso mesmo, é um grande que começo de você várias vezes no temporada. Arena Sport TV, né, falando assim que o Luxemburgo voltou a viver um grande momento como técnico, né? Foi. Vanderlei Luxemburgo desbravou um mercado no Rio Grande do Sul e quem abriu as portas para o Luxemburgo desbravar esse mercado foi o Grêmio. Então, essa simbiose de o Grêmio precisar de um treinador de ponta e o treinador de ponta que não estava no seu melhor momento na carreira, porque recém saíra do Flamengo, naquela discussão com o Ronaldinho, onde prevaleceu equivocadamente o Ronaldinho no Flamengo e o Vanderlei Luxemburgo demitido porque deu de frente com o jogador, pois o Luxemburgo também precisava desse mercado. E o que aconteceu foi essa soma de tal maneira importante e impactante que o Grêmio é segundo colocado, depende só dele para manter essa posição e estará no Grêmio em 2013 para o primeiro ano da Arena e Libertadores. Telmo? O Vanderlei, eu não concordo com essa história de dizer que ele era um treinador que estava ultrapassado, que já não fazia mais nada no futebol. O campeonato do ano passado, com o Flamengo, onde ele não tinha um apoio, uma estrutura que ele tem, por exemplo, no Grêmio, ele foi até o final disputando o título. O Flamengo chegou ali quase no final, ainda estava disputando o título, foi terceiro colocado do campeonato, levou o time para a Libertadores, né? E eu acho que ele é um excelente treinador. Agora ele teve aqui no Grêmio uma motivação, né? Talvez um estímulo assim que concordaram com as ideias dele que ele tentou implantar no Flamengo. E acho que aqui houve uma simbiose entre o que o Paulo Odoni pensava, o que o Grêmio estava querendo e o que o Vanderlei tentou fazer no Flamengo sem sucesso. Foi impressionante. A gente telefonamos para ele, ele veio aqui, nós fomos direto para a Arena, tivemos essa conversa ali, dizer esse é o projeto, ele se apaixonou, não saiu daqui, não voltou. Se apaixonou, não saiu daqui, não voltou. 24 horas por dia, eu tinha muita expectativa com o treinador, sua capacidade técnica de
montar um time, mexer num time durante as partidas, o que a gente acompanhava. O que eu não sabia é que ele era capaz de ter tanto envolvimento com o clube como ele fez. Ele entrou completamente e não quer sair de Porto Alegre. Quer ficar, tanto que a gente fez esse almoço 2 dias depois da eleição, que ele achava não ia ficar, para perguntar o que eu achava e o que eu vejo. Mas então o senhor me libera, se eles me convidarem, não só te libero, como dou força para você fazer isso. Falei com o Gilmar Veloz, empresário dele, olha, está pronto com o homem, conversa lá e costura isso aí. Ele vive Porto Alegre, vive o Grêmio. Comprou um camarote na arena, né? E é daqueles quase chatos, que eu digo por ele. Lembra do Tele Santana? Tele Santana foi treinador do Grêmio aqui com sucesso em 77, com o Fábio Koff. E o Tele, todo mundo dizia daqueles que se metia em tudo, entrava na cozinha, levanta a tampa da panela de feijão, fala com a tia, reclama, dá isso, dá bronca, a cama, o colchão, tudo. O Tele não chega tanto a levantar a tampa do feijão, mas se mete em tudo o nosso Luxemburgo. E está preocupado com tudo do clube, com o time está envolvido, quer morar aqui, comprar apartamento. É outro Luxemburgo. Ele aconteceu isso, ele teve o seu impacto emocional, acho que aquele clima do Flamengo era um oposto ao que ele encontrou aqui, que graças a Deus nós nos entendemos e ele deu certo e vai dar. Vamos concordar que o elenco do Grêmio, eu acho que é inferior ao do Fluminense também, o elenco como um todo, né? Tem carências ainda que foram tentados suprir. Foi montado com o campeonato andando, a gente tinha que mudar a fotografia, eu dizia, do time anterior. Não é que não valesse, foi melhor ou pior ou ruim, não era o perfil de time do Grêmio. E isso só valoriza o trabalho dele. Jogador tipo o Zé Roberto que pega, o outro que vem, o Parazinho que vai e volta e é um batalhador. É como ele diz, o Pará não é craque nem ruim, o Pará é um número 7 sempre, tu pode confiar que é 7. Então esse tipo de jogador que vai até o fim assim, isso é a cara do novo time do Grêmio. Daqui a pouquinho então a gente vai ter o Emerson, que é auxiliar do Luxemburgo, está ali finalizando o seu aquecimento. Grêmio para bater papo conosco. Tudo bem, Ale? Tudo bem? Olá, boa tarde de novo para todo mundo. A gente está aqui. Primeiramente, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Compramos o terreno para implantar a arena, nós compramos um terreno praticamente 3 vezes maior do que seria necessário para colocar a arena aqui dentro. E nessa parte excedente, nós estamos desenvolvendo um empreendimento imobiliário, parte residencial e parte comercial, e o resultado desse empreendimento vai ajudar a pagar a arena. O segundo dinheiro, digamos assim, vai vir de um financiamento que foi feito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele é aproximadamente aí 30 e poucos % do valor da arena. Nós temos também, na troca de chaves, ou seja, quando nós entregarmos esse 100% essa arena, nós vamos fazer um empreendimento no terreno hoje, onde é que é a Zenha. E esse empreendimento também, parte do resultado desse empreendimento, vai vir para construir e concluir aí a parte faltante desse empreendimento da arena. E tem também aí uma gestão de 35% do resultado durante 20 anos aí da administração da arena. Agora, nisso tudo tem um grande agravante. O grande agravante é que nós primeiros temos que construir a arena. Então, primeiro nós temos que gastar todo esse dinheiro e aos poucos, durante um período aí de 20 anos, nós vamos receber isso de volta. Isso é a grande dificuldade que tem aí nessa equação. Obrigado, Eduardo. Ale? Obrigado, Rafael, pelas informações direto da Arena do Grêmio. Presidente, antes de a gente finalizar esse bloco, eu tenho que fazer mais uma pergunta para o senhor, para a gente finalizar também aí. O Montijo vai jogar no Grêmio ano que vem? Não sei, está fazendo tratativa que eu sei, é a nova direção aí, o presidente Koff, parece que o São Paulo meio que se atravessa, às vezes ameaça o Corinthians, estão com muito dinheiro, né? Mas pelo que eu saiba, há interesse do presidente Koff e do seu setor de futebol pelo Montijo. O senhor aprova? Aprovo. Se jogar o que jogou, não agora nesse campeonato, mas o que jogava antes, aprove muito. Se jogar o que jogou nesse campeonato, não. Mas a gente sabe que são ciclos de jogador dependendo do ambiente que ele está, né? O Cruzeiro não estava na melhor
situação como grupo, como etc., como time equilibrado, né? E aí complica. Então ele não pode vir como salvador da pátria, tem que vir para se encaixar, para jogar com o Zé Roberto, jogar com o Elano, ter 2 volantes atrás, enfim, vem um time bem estruturado do Luxemburgo, acho um baita jogador, talentoso, né? Legal, presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, nesse Arena Sport TV muitíssimo especial também, que está marcando aí a despedida do Estádio Olímpico. Eu te agradeço muito a oportunidade que vocês me deram e vocês vão surpreender o que há de gremistas fora do Rio Grande do Sul e que querem vir se despedir, querem vir para o Grêmio, estão pedindo tudo, lugares, olha, agora não tem mais. Agora vocês vêm e vão ver pela televisão que nós vamos passar até local, né? Porque é impossível. O que eu vou pedir a esses que vierem, a torcida do Grêmio que vem, que domingo está todo mundo nostálgico, todo mundo chorando, eles querem, presidente, deixa nós fazer uma invasão organizada, entrar no campo, eles querem pegar pedaço de grama, pedaço de rede. Seguinte, primeiro, o Grêmio ainda vai ficar treinando aqui nesse campo até março, quando então abre o seu CT com campo para treinamento, está lá do lado da arena, do outro lado da Castelo Branco. Segundo, não dá para nem pensar em entrar alguém nesse gramado aqui enquanto não tem encerrado tudo, porque o Grêmio tem campeonato da Libertadores no ano que vem, não pode estar sujeito a uma punição de não poder jogar aqui. Seria um prejuízo enorme. Isso aconteceu quando eu peguei, o Grêmio tinha lá 4 jogos de função, nós jogávamos a coisa mais triste do mundo. Nós fomos jogar no estado do Beira-Rio, nós na segunda divisão, no Beira-Rio, tudo fechado, você ouve até a tosse do porteiro lá. Triste, parece um cemitério. Mas esse jogo domingo não vai ser o último jogo do Olímpico, então? O jogo oficial do Olímpico é o último. E por isso eu estou pedindo ao torcedor que faça isso. Inclusive aqui desse espaço que nós estamos fazendo esse programa, que é o espaço da Geral, onde se faz a Avalanche. Vamos fazer isso tudo na maior ordem possível para mostrar para o mundo, para todos, não é só para a brigada, não, para nós mesmos, que é possível torcer de pé, gritar, ser fantástica como é a torcida da Geral do Grêmio, sem correr nenhum risco, nenhuma segurança. Muito menos pensar, por amor de Deus, entendam, de que não dá para ir tirar pedaço de grama, nem entrar para dentro do gramado depois que terminar o jogo. Vamos fazer a nossa choradeira e a nossa festa aqui fora, de maneira querida, amada, romântica com o nosso Olímpico, mas aqui dentro, fora do gramado, por favor. Obrigado, presidente Paulo Odoni, presidente do Grêmio. E o Sport TV vai mostrar ao vivo toda essa emoção do último Grenal aqui no Olímpico. A gente volta já daqui a pouquinho com o Emerson como nosso convidado. O Arena volta já. Estamos de volta com a Arena Sport TV desta sexta-feira, um Arena Sport TV especial, direto do Olímpico, casa do Grêmio aqui em Porto Alegre. Uma história de 58 anos que está chegando ao final num próximo domingo. Última rodada do Campeonato Brasileiro vai acontecer aqui, nesse estádio que você está vendo aí, que tem a fachada escrita Grêmio campeão do mundo, terá o último Grenal no Olímpico. Depois esse estádio será implodido em março de 2013 e o Grêmio terá uma nova casa, a Arena Grêmio, que a gente já mostrou algumas belíssimas imagens do novo estádio do Grêmio. Aqui, né, na Geral do Grêmio, onde fica a torcida que faz a Avalanche, está fazendo esse Arena especial daqui desse ponto, com Maurício Saraiva, Thelmo Zanini e agora recebendo Emerson, que é ex-jogador do Grêmio, tem uma história bonita com a camisa do Grêmio como jogador e agora começando uma história como auxiliar técnico do professor Vanderlei Luxemburgo. Tudo bom, Emerson? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela presença, muito bom tê-lo aqui conosco. Esse projeto, ser técnico, está na tua cabeça ou esse projeto, por enquanto, só vou ficar nessa de auxiliar mesmo, vou aprender bastante, para no futuro, sim, ser treinador? Não, ele está na minha cabeça, sim. Está na minha cabeça. Claro que eu comecei nesse ano, né, com o professor Vanderlei. As coisas estão indo bem, né? A gente pode dizer assim, por aquilo que nós fizemos esse ano. Então a gente já começa também a pensar na frente. Mas é muito cedo ainda, né? Tem muita coisa ainda para mim fazer. Tem que aprender muito, que uma coisa é a gente estar jogando, outra a gente está do lado de fora, né? Tendo que lidar com 35, 40 cabeças diferentes.
Então, isso é uma coisa que eu estou gostando de fazer. Acho que a cada dia está me agregando muito, né, essa experiência. Mas quem sabe no futuro, né, também ter a possibilidade de treinar uma equipe, vamos dizer que como o Grêmio. Você sabia da história do futebol? A camiseta do Thelma Zanini, que está fazendo uma homenagem? Sabia? Vou explicar mais uma vez, né, Thelma? Futebol foi o primeiro adversário da história do Grêmio, lá no início do século o Grêmio, passado. que era, né, um time de alemães. Né? Exatamente. Como é que Como explicou o presidente Paulo Odoni, fundado por um português, mas adotado imediatamente cercado de alemães pela colônia alemã de Porto Alegre, que era e é inúmera, né? Que chamava numerosa. Grêmio Futebol. Em vez de futebol, era futebol, que é simplesmente ele que jogou na Alemanha e sabe também. Né? É verdade. É futebol em alemão. Futebol em alemão, isso mesmo. E domingo teremos uma grande partida de futebol, né? Futebol, que é futebol em alemão. História sempre é bom a gente aprender, né? Porque enriquece a nossa vida. Vamos ver o histórico do confronto, como é que vai ser esse encontro Grêmio Internacional, mais um Grenal e esse mais um de muitos especiais, né? Que o Grenal faz parte do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul. Tem isso. Grenal do Centenário, Grenal dos 100 anos da Farroupilha, da Guerra Farroupilha. Aí, ó, o Grêmio é o segundo colocado, o Internacional é o nono colocado do Campeonato Brasileiro. 19 vitórias do Grêmio, 10 empates, 16 vitórias do Inter na história do Brasileirão. Bolão do Sport TV, 72% de vitória para o Grêmio, empate 19% e 9% para uma vitória do Internacional. A gente vai ver aí no primeiro turno, que foi vitória do Grêmio, 1-0, jogando na casa do Inter. Gol do Elano. Gol do Elano? Vamos ver então. Já que você falou, Saraiva, que a Saraiva lembrou bem aqui, que foi gol do Elano, a gente vai relembrar esse jogo, essa partida. E o Emerson já estava lá trabalhando, né, Emerson? Já estava nesse jogo, sim. Foi até um jogo muito difícil, né? Nós conseguimos um gol bem no início, então acho que isso também deu uma tranquilidade para o nosso time. Mas foi um jogo muito difícil para o Grêmio. E é um cartão de boas-vindas, né? O primeiro Grenal do Elano marcando gol é sempre importante pro histórico do jogador, né, Saraiva? E tá aí uma característica do Elano que no próximo domingo pode ser fundamental para que o Grêmio seja vitorioso. O Elano tem muita chegada à frente. O Elano tem muito boa conclusão de média distância, aparece dentro da área. Andou um período descontado com lesão muscular, não estando em 100%. E nesse momento, Elano com o Zé Roberto, mesmo que o Zé Roberto jogue, e acredito que jogará sem estar 100%, por causa do entorse no tornozelo, ele estará em campo. Esses dois elevam a qualidade geral do time do Grêmio. Bom, o Grêmio está aí para trabalhar nesse jogo com alguns desfalques, principalmente no ataque, né? O Kleber está contundido, até passou por uma cirurgia. O Marcelo Moreno foi suspenso pelo STJD e deve jogar no ataque Leandro e André Lima. Tô certo, Emerson? Pode contar isso pra gente? Bom, eu até comentei antes da minha chegada, eu acabei de chegar da Itália, eu vim direto pro programa. Obrigado. Então eu fiquei meio por fora dessa semana, que eu fui resolver alguns compromissos pessoais e acabei chegando. Então eu fiquei um pouco por fora, mas eu fiquei sabendo da notícia do Moreno, né, que pra gente não é boa. A do Zé Roberto eu li no momento que eu estava na Itália. Zé Roberto tá machucado, sentiu um desconforto no tornozelo. Mas é hoje, né? O grande teste para ele é hoje. Daqui a pouquinho tem treino aqui no Olímpico, portões fechados, treino secreto, nem a imprensa vai estar aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que desarmar tudo. Eu apostaria esse sapato que você achou tão bonito, eu apostaria inteiro de que o Zé Roberto joga. E você, Thelmo? Também, Zé Roberto joga. E acho que o Grêmio vem com tudo que ele tem de melhor, lembrando que o Zé Roberto e Elano jogaram uma grande partida já no último domingo contra o Figueirense lá em Florianópolis. Eu acho que o Grêmio chega no Grenal num ótimo momento, um momento que talvez, eu diria, pode até ser um dos melhores momentos do Grêmio no ano, em termos de articulação do time e até porque, vamos dizer, o Marcelo Moreno faz falta? Faz muita falta. O Kleber pode fazer falta, ou algum outro jogador também. Mas tendo o Elano e tendo o Zé Roberto, o que o Grêmio tem? O Grêmio tem a qualidade, né? Tem o passe, tem aquela articulação, que é a coisa mais difícil de se conseguir num time de futebol. Para a gente não deixar passar também para falar do Internacional, né? Claro que existe a rivalidade, a gente está fazendo um programa especial aqui porque o Olímpico vive nesse momento histórico também especial, mas como a gente disse no começo do programa, um não vive sem o outro. O Internacional vai para esse Grenal, talvez com uma mudança, jogando ali mais fechado. O Osmar Loss, que está assumindo internamente o Internacional como treinador, deve tirar o Furlan e fazer um time com 3 volantes. Mas as informações são que o Dunga deve acertar
a qualquer momento para ser o novo treinador do Internacional. Queria que o Telmo falasse sobre a provável contratação do Dunga para o Inter. Eu tô ouvindo aqui, todo mundo ouvindo nos jornais agora, nos telejornais do meio-dia da RBS, estou ouvindo todos os colegas falarem que o acerto com o Dunga está muito perto, mas se fizer enquete aqui do Sport TV, Dunga será ou não será o novo técnico do Internacional? Eu botaria não será. Eu acho que não vai ter acordo entre o Dunga e o Internacional. Mas você acha que pela posição da torcida, ou pela dificuldade de acerto? Pelo contrário. A torcida acho que gostaria, eu estava comentando aqui com o Emerson até antes do programa voltar, eu acho que o Dunga seria um nome excelente para o Internacional agora, porque ele tem muitas qualidades que o Internacional está precisando, que o clube, que o time está precisando, né? Mas eu acho que não é dessa vez ainda que o Dunga voltará a treinar um time de futebol. Saraiva, você tem alguma informação? Se o acerto está próximo? A informação que eu tenho é diferente dessa do Telmo, que na verdade é um sentimento que o Telmo tem com toda a sua experiência no mundo do futebol, de que não fosse nesse momento ainda o retorno do Dunga à sua atividade. É informação mesmo, Telmo? Eu tenho também minhas fontes, os perdigueiros? Tem ali um que fala uma coisa daqui, outro fala uma coisa de lá, a gente vai juntando uma ponta com a outra. Porque a impressão que eu tenho é que essa demora, primeiro que o Internacional tem se demorado muito a tomar suas decisões, e isso não tem feito bem ao Inter. E o Dunga não tem pressa agora, porque quem tem pressa agora não teve antes. O Internacional demorou demais a procurar o Dunga. Mas é o nome certo, é o nome que está sendo investido em termos de reuniões e de tudo mais. E acredito que o anúncio dele vai acontecer ainda no final da tarde de hoje, no máximo amanhã de manhã, porque isso impactaria na ideia dos dirigentes colorados, positivamente o time que vai a campo no próximo domingo. Eu não apostaria tanto os meus sapatos diante de Telmo Zanini, mas acho que o Dunga vai ser o treinador assim. Se o Dunga se o Dunga for o treinador do Internacional e for anunciado hoje, eu compro um sapato igual a esse, novinho para você, lá no centro, na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro. Vou receber lá, tá, Telmo? Recebo lá. Pago a passagem. Everson, quantos anos como jogador do Grêmio? Bom, eu cheguei no Grêmio nas categorias de base, né? Eu cheguei com 16 para 17 anos. Então, em 93 foi a minha chegada e fiquei até 97. 93 a 97. Então, foi a época boa, assim, que várias conquistas. Tive a felicidade de ganhar vários títulos pelo Grêmio. Qual que tem um jogo especial para você? Bom, tem um jogo... Principalmente aqui no Olímpico, né? Para aproveitar. Claro, não, tem um jogo que ele é muito especial para mim, porque foi a minha estreia, né, na equipe profissional. Então, esse jogo me marcou muito. Foi um jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, né, que eu entrei com 10, 15 minutos do primeiro tempo, até não imaginava que eu poderia jogar esse jogo, né, por ter sido o primeiro jogo, né, como vamos dizer que profissional mesmo, né, já integrado o time de cima. E eu entrei no lugar do Carlinhos, o ponta direita, que teve uma lesão no joelho. E teve uma coisa muito curiosa, que eu entrei no jogo com 15 minutos e saí com 70, que eu corri tanto no jogo que eu não aguentei. E depois eu acabei ficando realmente na equipe profissional. E aquele jogo para mim foi um jogo muito especial, porque na minha saída, né, o estádio estava lotado e as pessoas, né, me aplaudiram na minha saída. Então para mim foi uma coisa muito especial, foi um momento muito bom. A gente está vendo imagens da carreira do Emerson. Emerson que jogou no futebol alemão, italiano, espanhol. Uma carreira muito bonita, né, Emerson? Foram 12 anos fora do Brasil. O futebol italiano jogou no Milan, numa das grandes fases do Milan. Jogou na Espanha onde? Jogou num time fraco. Joguei no Real Madrid. Jogou no Juventus também, né? O cara jogou na Espanha, no Levante, no Raio Vallecano. O cara jogou no Real Madrid. Eu dei o gancho para ele numerar, né? Claro. Olha lá, com a camisa do Real Madrid, tá vendo? Eu acho que o que aconteceu comigo, eu tive uma carreira muito equilibrada, né? Eu saí do Grêmio, né, onde foi uma experiência muito grande para mim. E fui para o Bayer Leverkusen, que eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento. Eu fui para um futebol onde me ensinaram muita coisa, né? E saindo da Alemanha, eu fiquei na Itália 4 anos, na Roma. Depois eu fui para a Juventus, mais 2 anos, Real Madrid. Voltei para o Milan e acabei ficando um pouquinho no Santos, né? Que foram 3 meses apenas. E aí acho que é o momento mais triste da sua carreira, Emerson.
Copa do Mundo de 2002, você num rachão como goleiro, sofre uma lesão no ombro. Foi realmente, eu acho que falando, né, vamos dizer que da minha carreira no futebol, foi um momento, acho que foi o momento mais triste, sim. Porque sendo capitão da seleção, num momento bom até da minha carreira, né, eu estava muito bem naquele momento, disputar uma Copa do Mundo e não poder participar, para mim foi muito ruim. Tá, pra gente terminar aqui com o Emerson e também pra gente finalizar a nossa enquete do dia, porque o Grenal só domingo, só no campo, né, Saraiva? A gente fez aqui a nossa enquete para mostrar que o Grenal já começa hoje, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especialmente. Não se fala em outra coisa, a não ser o último Grenal. A gente perguntou hoje no nosso site sporttv.com/arena qual você acha que vai ser o resultado do último Grenal do Olímpico. Então a gente mostrou uma parcial em cada bloco aqui do Arena e chegando agora no final do programa a gente vai mostrar a final dessa enquete. O jogo acontece domingo, o Sport TV vai mostrar ao vivo para você, vai ter muita emoção, muita gente chorando e o resultado final tá aí, ó, vitória do Grêmio, 65% dos votos dos nossos internautas, 2% apenas votando no empate e vitória do Inter, 33%. Pode estar chegando no final do programa, esse programa especial aqui na Arena Sport TV, ao vivo do Olímpico. O Olímpico está se vivendo aqui um clima de muita emoção. Queria agradecer muito ao Emerson, eu sei que você chegou correndo, Emerson. Muitíssimo obrigado mesmo, assim, sei que a participação foi rápida, mas com qualidade, isso que é importante. Certo, obrigado. Eu que peço desculpa até para a Sônia, né, que me ligou. Nádia Sônia Peixoto, nossa produtora. Né, que o meu voo... Ele atrasou, daí não deu para mim chegar antes. Mas muito obrigado. Mas muito obrigado pelo esforço, valeu a pena. Telmo, muitíssimo obrigado. Parabéns pela ideia da camiseta, muito legal. Uma forma de homenagear o Grêmio, né, e toda essa história maravilhosa do Estádio Olímpico, né? Legal. Saraiva, muitíssimo obrigado, muito obrigado bom te ver de novo. Mais uma vez, está valendo a aposta com o Theo? Está valendo, vamos lembrar, semana que vem a gente vai lembrar disso. Muito obrigado pelo convite, Ale, foi um prazer. Legal. Aqui, Pederneiras, mostra aqui mais uma vez o sapato. Aqui, Pederneiras, uma frase célebre, marcada historicamente na história dos vídeos pela internet. Tá aqui, ó, sapato. Quanto que custa esse sapato? Deve ser caro. Caro é a passagem, né? Não, 3 dígitos mata essa questão, mas dá para parcelar. 3 dígitos? O Emerson tentou comprar agora nessa viagem da Itália, não achou. Não Cinza tinha, clarinho. não tinha. Não, exclusivo. Eles fizeram... Eu fiquei sabendo, fizeram só 15 pares desse sapato no mundo. Edição limitada. Emerson, muito obrigado. Thelmo Zanini, muito obrigado. Obrigado, Saraiva. Grande abraço para você. Muito obrigado, amigo aqui de casa que participou aí, mandando sua mensagem, votando na nossa enquete. Lembrando para você que o Arena volta na segunda-feira, falando, claro, sobre o último Grenal que vai acontecer no Olímpico no domingo, com transmissão ao vivo do Sport TV. Um abraço, um bom fim de semana para você. Tchau.